Mochileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Carnaíto. E hoje na bancada para engatar a segunda marcha, porque pela primeira vez, como vocês sabem, a continuidade do episódio de Transportes Africanos. Então, vamos chamar direto, acelera o motor aí, põe efeito de motor nesse programa. Diretamente do Rio de Janeiro, Mel, bem-vinda novamente. Obrigada, Kainan. Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Tô feliz demais de estar aqui na bancada de novo com a Carol, com o Ricardo, com o Rogério, desculpa. Com você, Kainan, que chamou pela segunda vez. O Rogério tá ficando bravo. Não, eu falei, Rogério. Ela consertou, ela se retratou. Vamos lá, então, já que aproveitou e falou Rogério, chega mais Rogério do Rock no Mundo. Fala, pessoal, tudo bem? Felizão aqui. E como a Mel colocou, é mais feliz ainda, né? Por acho que esse ineditismo no programa de 2 episódios, né, do mesmo tema. Sinal que a gente fala para dela, hein? Fala demais e tinha muita coisa que não poderia deixar de falar, né? Claro. Eu ficaria chateado se acabasse o programa falando, não pode, não vou deixar acabar um programa de ainda mais África. E ela, Carolzita, pode chamar de Carolzita? Carolzita, diretamente de São Paulo, que já é da família, né? O pessoal já conhece ela, então só falar sua voz, o pessoal já sabe quem é. Só dá oi, né? Cainito. Já que me chamou de Carolzita, eu vou falar do Cainito aqui também. Já é íntimo, já. Acho que a Carol é que mais participou até agora. Passou a Babi, viu? Acho que a Babi participou mais, Exatamente. Enfim, sem muitas delongas, vamos dar continuidade, então vamos pro check-in. Então vamos para o último check-in de 2020, que venha logo a 2021 para mudar todo esse cenário da pandemia que afetou muito bem nós mochileiros. Primeiramente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no @mochileiros.sempauta ou no meu pessoal, carna.ito. Lá interaja comigo, troca mensagem, fala o que você achou, dá sugestão de pauta. E a outra também é o grupo do Telegram. Lá eu coloco algumas fotos, alguns vídeos relacionados às pautas que já foram ou as recentes. E também a maneira de você se informar de algumas coisas que vão vir a acontecer em janeiro. Então vou dar uma adiantada que eu vou informar lá em São Paulo, não sei quando em janeiro exatamente. E se tudo também depender da pandemia, como vai estar a situação, haverá um encontro dos ouvintes. Então, se é muito spoiler, entra lá no grupo Telegram, que também estará no link da descrição, para você saber mais informações. E a outra informação é o seguinte: metade da audiência do Mochileiro Sem Pauta, arrisco dizer que nunca viajou. Eles ouvem, né, imaginando como deve ser viajar, se projetando, planejando principalmente. Então, para ajudar essa galera que nunca viajou e ainda está colocando os dados no papel, o Mochileiro Sem Pauta traz para você o Planejador de Sonho, que é uma ferramenta desenvolvida para fazer qualquer pessoa comum viajar no mundo em poucos meses. Começando do absoluto zero, tá, galera? E sem dinheiro guardado. Então, o Planejador de Sonhos está dando 2 presentes exclusivos para você, ouvinte do Mochileiro. O link, como vocês sabem, vai estar na descrição. E lá você vai poder estimar todos os custos da sua viagem, não importa o continente, seja África, Europa, Ásia. E o segundo presente, você vai assistir gratuitamente o workshop que ensina exato passo a passo para você juntar essa grana de viagem muito rápido. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar nesse workshop e lá você vai conhecer histórias de pessoas que pensavam que não queriam viajar e que depois de assistir esse workshop em apenas 6 meses, já caíram na estrada. Então acesse o link na descrição deste episódio e aproveite esse presentaço que o mochileiro tá dando pra você. Então aí você que tá planejando, tá se organizando, tá aí uma puta oportunidade, fechado? Então acesse o link e vamos começar o programa. Seguinte, Roca, Mel e Carol, pra começar esse programa, em vez de a gente dar continuidade da pauta que parou, a gente sabe quando eu penso na pauta que vai ser gravada, a gente joga, às vezes eu jogo no Instagram, né, o que vocês querem saber? Aí eu jogo no Instagram faz um tempo, e pela primeira vez vou ler as perguntas aqui ao vivo com vocês, e a gente comenta só pra ficar leve esse início, pra depois a gente engatar. Então aqui, eu vou começar a pergunta do... vai ser soletrado, galera, vocês têm um Instagram difícil, viu? Vamos lá. O Bruno K. Lipsen, vai ser assim, Bruno K. Lipsen, ok? Ele perguntou assim: eles vendem esses lugares para passageiros em cima do ônibus? É uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente sempre vê a galera em cima do capô, às vezes, sei lá, na traseira, às vezes... Enfim, eu nunca parei de pensar. É uma pergunta intrigante, gente, de verdade. Eu nunca... Porque assim, vamos dar um exemplo. Em Conakry, lá, a Carol, não sei se ela vai lembrar disso, mas é um país muito específico. Em que sentido? O transporte não tem ônibus de grande porte, são carros tipo um Chevrolet,
Só que é o seguinte, a galera coloca as coisas em cima, mala, sofá, cama. Só que chega a uma altura, cara, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que chega pelo menos a 2 metros de altura, de verdade, não estou exagerando. E aí, onde é que vai uma galera? Os homens ficam ali dentro, eles fazem tipo um cubo, né, uma área de proteção, pra eles ficarem seguros, entre aspas. E, cara, é alto pra um caralho. Ali é acidente, é morte na certa. E fico pensando agora, será que se a gente quisesse entrar lá, será que deve ser mais barato? Eu acho que em Conakry especificamente vendem. A passagem é mais barata, mas ela é vendida. Nos outros países, eu acho que rola... Tô falando da África Ocidental, né? Eu acho que rola uma espécie de carona, mas especificamente Conakry, Guiné-Conakry, né? E Libéria, as passagens são vendidas sim. Mas é onde? Na Libéria seria o quê? Em cima do capô? Tem um lugar que você falou, né? No capô em cima do carro também. Na Guiné, eu já peguei carro, porque na Guiné é aqueles carros que era assim, né? Tem o motorista, 2 pessoas sentadas no banco de passageiro, no banco de uma pessoa. Aí 4 pessoas sentadas no meio, então aí já são 6 passageiros. Mais 4 pessoas sentadas no banco que eles colocam no porta-mala, ou seja, 10. E mais 4 pessoas em cima do carro, ou seja, 14 pessoas em um carro. E todas as passagens vendidas. E só saía quando lotava. Eu acho que sim. Eu não tenho ideia nos países que eu passei, mas aconteceu essa coisa de carro e também, do lado do motorista, fica sempre 2 pessoas. Isso foi em Uganda. Eu tava atravessando de Uganda para Ruanda. E você pagava, você sentava em cima da marcha do carro e pagava o mesmo preço, sabe? Não tinha diferenciação, não. Dos países que eu passei também, alguns lugares inusitados, como lá no motorista, ali no câmbio, em cima, não vi também, assim, só bagagem, muita bagagem, sem limite para bagagem, mas também não vi, não lembro de algum transporte que poderia se comprar um lugar em cima. Vi pessoas, às vezes, mas mais informalidade, o amigo está indo perto ali, eu acho que, mas transportes mais distantes, eu acho que não. Eu lembrei que no Egito e alguns países tem aquele transporte que tem as barras lá de fora, né? Ah, sim. Então, é verdade, tinha esse... Mas assim, eu acho que o preço é o mesmo, você só fica ali, segura, é tipo o caminhão de lixo, vai, você fica de fora, é um pouco perigoso. É assim, se você não tá acostumado, não há risco, mas... Lembrando ali aqueles lugares nos bondes, né, que tinha muita gente que ia de pé no bonde e descia de bonde, o bonde andando. Eu nunca peguei bonde, tá? Só para deixar claro aqui. Eu sou mais velho da bancada, mas não tão. Mas cena que eu já vi, conversei com pessoas que mais velhas que sim, o bonde andando, a pessoa simplesmente naquele cano, ele diminui a velocidade, a pessoa desembarca. Enfim, não é seguro. Mas já existiu também. Mas nesse caso, no caso do Egito, por exemplo, o preço é o mesmo e é só disposição do espaço. Aliás, eu às vezes pegava ali porque era mais fácil até de sair. Era tranquilo, né? Dependendo da cidade. Mas assim, pro Bruno que perguntou, Bruno, eu não acredito que você queira comprar uma passagem em cima do capô, tá? Para de romantizar, tá bom, Bruno? Brincadeiras à parte. Muito obrigado pela pergunta. Agora vamos lá, vamos ver outra aqui, deixa eu ver. Cara, a Natsumi... Nossa, essa doeu até no microfone aqui, mas vamos lá. Ela perguntou, os ônibus que a gente viajava davam muito defeito? O que ela viu nas fotos estão quase desmontando. E aí a gente volta para aquele ponto do mecânico, que não é crente vira crente, né? Naquela hora ele fala, existe milagre e está acontecendo aqui. Cara, vou te falar, até falei pra Mel nos bastidores aqui, eu nunca peguei um ônibus quebrado. Nunca. E assim, eu sei que todo mundo que viaja já estourou pneu. Não sei como você, mas vocês tiveram problemas com ônibus, estourou escapamento, eu não sei agora. Ou isso é uma imagem estereotipada só porque tá deteriorado, às vezes o banco, não necessariamente o motor, a parte da engenharia está fodida, né? Às vezes é só o visual, mas lá por dentro o coração tá batendo que tá. Não sei como é que é. Eu já peguei van... Ui, desculpa, Rogério, segue aí. Não, por favor, Mel, continue. Eu já peguei van que superaqueceu o motor, aí teve que parar para tentar esfriar o motor, ficou um tempinho assim. E também já peguei van que a porta quebrou, e aí a gente teve que ir com a porta quebrada, seguindo assim. E eu contei no episódio passado, quem não escutou, vai lá escutar o episódio passado, quando meu ônibus quebrou em Moçambique. Ele entrou no mato, e ele entrou no mato por conta disso, entendeu? Porque tinha quebrado a parte lá do pneu. Eu quero só fazer um comentário, eu não quero... Lembra o seguinte, um dos objetivos da criação desse podcast é sempre motivar as pessoas a viajarem. A gente tem que ser levado pelo amor, não pelo medo.
Então lembra que a gente vai contar aqui, são histórias pra hoje, assim, a gente sobreviveu pra contar, mas a vida pra morrer basta vivo. Mas, Carol, a gente conta que já caiu porta de van no meio da estrada, estamos andando com a van e a porta, assim... gente, aquela porta que a gente tá falando, aquela porta que você arrasta, puxa, né? Uhum. Aconteceu 2 vezes comigo, você tá ali, a porta, puf, cai. Assim, então você ouvinte, deveria estar falando isso, Carol, ou não? Tô pensando se eu tô motivando a galera agora, mas... Não, eu acho que é a real, né? Foi o que eu falei no episódio passado também, assim, que a gente sempre fica tomando o maior cuidado para quebrar estereótipos, para mostrar que os países são diversos, que as experiências são diversas, e que a imagem geral que se coloca no continente africano, que é de medo, de pobreza, de coisa ruim, é só um lado, né? Não é a verdade absoluta, mas é isso, é um lado, assim como é no Brasil, né? Assim como pode ter perigo viajar na estrada no Brasil também, por outras questões. Então, a gente tem que mandar real, não adianta a gente também ficar floreando o que é não floreado. Como, por exemplo, tirando do continente africano, quando a gente fala de Estrada da Morte da Bolívia, que é um downhill de bicicleta, que quem vai pra Bolívia fica louco pra fazer. Tem risco? Tem. Eu quebrei o ombro lá, por exemplo, fiquei viajando com 3 semanas. Eu vou falar pra galera que não, imagina, sossegado? Não. Eu vou falar, vai por sua conta e risco, né? Então, eu acho que é isso. Pra não mentir, Carol e Rock, a única dificuldade que eu tive no começo ao viajar em transportes entre países foi a ausência de cinto. Eu morei muito tempo em São Paulo, cinto pra mim é sempre assim, entrou, coloca o cinto. Então pra eu me acostumar a me sentir confortável viajando no ônibus sem cinto, tomou um tempo. Então talvez essa foi a única parte assim que eu não gostei tanto, essa adaptação de não... Cara, que cinto reduz a morte, eu não sei qual é a porcentagem, mas é muito alto. Então viajar em ônibus sem cinto, cara, foi difícil esse processo. Então, até a gente falou no episódio anterior, a maioria dos transportes públicos de grande porte na África não vai ter cinto. Muito pouco. Assim, eu conto no dedo, uma mão quantos tiveram. Mas fora isso, a questão estética não vai interferir na parte mecânica do transporte. Às vezes está enferrujado. A porta cai, beleza, gente, mas são poucas, tá? Pensa que são várias que a gente pegou de 2, tá? Assim, são muitos transportes. O que mais? Acho que de transporte, questão de segurança até, na parte da estrutura mesmo. Ferrugem você vai ver, buraco. Buraco não, né? Acho que nunca vi buraco. A gente tem essa imagem, vai ter um buraco, tipo os Flintstones, né? Você coloca o pé. Acho que isso é muito romantizado. Mas pra vocês, essa questão do cinto foi um problema? Quando eu cheguei no início, deu um pouco de medinho, né? Você fica um pouco neurótica, mas depois você acostuma, assim. Eu fiquei 1 ano e meio viajando assim, sem cinto, e tá bom. Eu me acostumei também. Acho que vem ali um choque inicial, né, mas que se dissipa ao longo do... Né? Aliás, eu queria até colocar essa parte, se a gente somar aqui a quantidade de quilômetros que nós 4, por exemplo, que andamos de ônibus lá, é quase pífio, né, o número de relatos que a gente teve aqui de acidente, vamos supor, furou o pneu, quebrou ali a porta, mas... Poxa, a gente rodou com certeza centenas de milhares de quilômetros, nós 4, né, somados aí. E esses problemas, eu acho que é uma representatividade mega positiva, por mais que estruturalmente ali o ônibus não seja bonito, ele muitas vezes ali, a parte estrutural precária, mas como o Kainan falou, o coração dele ali, o motor, e assim, porque também é o ganha-pão ali, quando é um ônibus menor, é o ganha-pão do motorista, das empresas, então, eles têm que manter rodando, mas não necessariamente bonito, né, digamos assim. Mas é uma representatividade mega positiva o número de relatos aqui de acidentes, quanto nós rodamos pela África. O ônibus! Gente, corre pro ônibus! Eu só não posso me infartar! Eu só te peço pra segurar esse ônibus. Vou contar o segredo, Roca. A gente não contou o segredo porque nunca teve acidente. Vamos falar dos padres nos ônibus. É uma coisa que não tem no Brasil. Esse é o segredo que vamos revelar para você. Carol, dou-lhe a palavra para falar dos nossos queridos padres, às vezes exorcistas, às vezes tira um demônio ali. Já vi uns 3 demônios ao vivo, foi incrível. Mas vou começar com a sua palavra. Quer falar dos nossos queridos padres? Por isso que não dá ter acidente. Pra que sinto quando você tem padre? Não, é isso aí. Não sei como que era pro lado leste, né, da África, mas na África Ocidental, sempre, todos os transportes de longa distância, começa a viagem com alguém, um passageiro, né, uma pessoa X que tá ali sentada num banco, levanta e começa a fazer o sermão, e não é um sermão assim, vamos fazer aqui uma reza juntos, né, e acabou a reza. Não, às vezes fica assim, 2 horas fazendo o sermão, abre a Bíblia ou abre o Corão e lê tudo, e o povo cantando, e amém junto, e o ônibus todo se engaja. Então é muita energia
energia positiva mesmo, Kainan. Acho que você tá certo. Olha, vou te falar, essa coisa de cantar, a primeira vez que eu fiquei chocado, emocionado, na verdade, eu acho que eu falei isso no Instagram uma vez, foi quando eu fiz minha primeira viagem longa, que foi de Joanesburgo, que é na África do Sul, pra capital do Harare. E eu até então não sabia que Zimbábue era um país muito adventista, muito evangélico. E aí, beleza, entrei no ônibus, né, o motorista pergunta, todo mundo tá com passaporte em mãos? Ah, tá. Ele, sem sacanagem, o motorista falou, glorifica, Senhor. Começou assim, eu falei, meu Deus, gente, um motorista, esse deve ser pastor. Aí a próxima pergunta dele foi, se alguém estiver com uma situação ilegal, fale agora para que a gente, né, o todo, né, a gente possa ajudar. Aí ninguém falou nada. Daí ele falou, em nome do Senhor, todo mundo está ok, vamos que vamos. Aí eu falei, gente, isso aqui deve ser flash mob, eu não tô sabendo, flash mob africano. E aí, a parte mais surreal, que isso foi muito tocante, foi que alguém do ônibus começou a cantar no idioma local, que era Shona, o Debele não era inglês, mesmo falando no país. E de repente o ônibus inteiro, acho que, eu não sei se era a comissão da igreja estava dentro daquele dia, mas todo mundo começou a cantar, a levantar. Tu sabe filme americano gospel? O pessoal bate a palma, E, eu fui levado por aquela onda e aquilo foi um choque. Eu falei, cara, isso no Brasil, assim, a não ser que seja realmente uma igreja que contratou uma empresa, ali eram passageiros atravessando o país e todo mundo cantando. E eu levantei também, comecei a bater palma, amém. E eu percebi que isso no Zimbábue foi muito forte, tanto que dentro do próprio país tem um caso bem... Acho que eu falei isso no segundo episódio desse podcast, que foi assim... Tinha um motorista e tinha o braço direito dele. E ele falando no idioma local. E do meu lado sentou um garotinho, tipo um futuro promissor pastor, que ele tinha 10 anos. Estava bem vestidinho como pastor e uma bíblia embaixo do braço. Aí depois que esse cara do braço direito falou as palavras, esse menino olha pro meu lado e me cumprimenta e pergunta qual é meu nome. Eu falei, nossa, você tá querendo saber quem eu sou? Assim, porque ele não falou nada até então, né? A gente sentou ali durante 10 minutos e falou nada. Daí ele falou, não, é que o moço do amigo, cara lá da empresa, falou pra gente cumprimentar a pessoa do nosso lado, que ele vai ser o nosso primeiro anjo da guarda, se alguma coisa ruim acontecer. E aquilo ficou muito marcante pra mim, que eu falei, caramba, no Brasil a gente nem às vezes cumprimenta o cara do lado direito, e ali no ônibus o cara pediu cumprimente a pessoa ao teu lado e pergunte quem ele é. Porque se você ficar doente, se alguma coisa acontecer, ele vai ser a primeira pessoa a perceber e te ajudar. Isso me tocou muito, cara. Eu falei, puta que pariu, eu estou no ônibus, assim, de estrutura muito mais precária, mas os valores morais e éticos ali de senso de comunidade tá muito além do que no Brasil. Daí eu lembrei que no Brasil, em São Paulo principalmente, várias vezes sentava, dava um oi, mas nem conversava. E na África, eu acho que tudo bem que a gente é estrangeiro, mas as pessoas muitas vezes conversam, várias vezes puxa papo. É claro que tem um lado estrangeiro, isso é um fator que pesa muito, mas mesmo entre eles, conversam às vezes, não tem essa coisa de não falar. Enfim, mas esse é um ponto da música, né, do gospel, que a gente falou de padre, claro que tem esse lado bonito, mas também tem uns exorcistas aí que eu vou contar no meio do caminho, que puta que me pariu, no Malau eu nunca vou esquecer, o cara tirou um demônio durante 6 horas, poderia ser mais rápido, poderia, mas não foi o caso. Mas teve gente no Malau, assim, te prepara pra ver realmente padre soltando sermão, gente. Em alguns lugares tentando vender, não sei se vocês passaram por isso, mas a pessoa que fez o sermão, depois tentando vender alguma solução mágica, assim, sabe? Ah, isso daqui vai curar todas as suas, sei lá, suas dores, ou... Isso tinha muito em ônibus grande, em ônibus pequeno não, mas em ônibus grande na África Ocidental era muito comum. A pessoa querer vender depois alguma Eu vi vendendo muita erva medicinal milagrosa em países que tem mais cultura a plantas medicinais. Não sei se era verdade ou não, mas eu vi. E o pessoal comprava muito, padre... então eu acho que realmente era um amuleto, assim, eram amuletos de sorte mesmo, porque o pessoal comprava. Olha que bacana, né? Isso é África, né? Isso mostra o sincretismo religioso, né? Os países que foram colonizados por países cristãos, aí vem um pastor, um padre, e eu lembro muito de um caso no ônibus em Ruanda. E, na verdade, no começo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A Camila do meu lado que percebeu, porque ele estava pregando em Kinyarwanda, né? Na língua local. E eu não tomei aquilo uma pregação de início, a Camila falou isso aí, o cara tá benzendo, ele tá ali, né, tá dando a oração, e depois, claro, quando ela falou, comecei a ver, e de fato, e aí essa parte das ervas, do sincretismo que eu ia falar, justamente essa mistura do cristianismo, imposto pelos europeus, claro, mas ainda uma resistência de crenças animistas, né, de crenças em elementos da natureza, né, então você vê, o cara benze o ônibus e depois vem com ervas, que é aí desse conhecimento natural, né. Não, eu tô chocada ouvindo vocês falar, eu não vi nada disso, eu não tive essa sorte, não fui benzida em nenhum ônibus, mas eu queria apontar o que o Kainan falou, realmente, todo mundo conversa no ônibus, e não é porque a gente é gringo. Eu via que virava uma grande família, você entrava no ônibus, todo mundo se falava, comentava do futebol,
futebol, comentava E aí, uma coisa que a gente falou muito da comida, partilhava comida. Então, é uma comunidade imensa, assim, é uma família dentro do ônibus. Esse negócio de compartilhar comida, Mel, me lembra de um dia que foi muito chocante pra mim, assim. Eu já tava há alguns anos na África Ocidental e eu tava viajando na Guiné e na Guiné todas as viagens de estrada são muito longas. Não existe viagem curta e rápida e nem fácil. E eu tava num táxi desses com 10 pessoas dentro e eu, nessa viagem especificamente, tinha decidido comprar as 2 cadeiras da frente pra ir sozinha à frente. Eu tava já viajando há muitas horas e eu resolvi comprar as 2 passagens pra sentar sozinha no banco que é de uma pessoa, né? Enfim, privilégio que a gente tem. Privilégio, cara. Não disse nada. Oh, meu Deus, a pessoa vai encher meu saco já. Eu mesmo já falo privilégio nessa bodega aqui. Vai, Carol. Enfim, e aí eu tinha bananas. Eu falei no episódio passado sobre sempre carregar algumas coisas na mala. E eu tinha umas 2 ou 3 bananas. E a gente tinha parado num lugar que as pessoas desceram justamente pra fazer o xixi no mato, pra comprar alguma coisa pra comer. Não era um lugar restaurante, né? Era na beira da estrada com as pessoas vendendo. Eu tava comendo as minhas bananas, sentada sozinha no banco da frente. Quando todo mundo voltou pra dentro do carro, aí a gente começou a viajar. E um dos caras que tava no banco do meio também tinha comprado um cacho de bananas e distribuiu uma banana pra cada passageiro, incluindo eu mesma. Eu tinha banana e ele entrou e ele fez questão de dar uma banana pra cada pessoa e me deu, sabendo que eu tinha, né? Eu lembro que foi muito um choque, assim, de nossa, eu falo de coletividade e eu tô aqui no meu mundinho, isolada no banco da frente, nem aí pra eles, e o cara viu que eu tinha banana e mesmo assim me deu, né? E a outra coisa que eu lembro dessa questão de coletividade é essa questão de como normalmente tem muitas malas, muitos sacos de comidas, ou animais, ou crianças, que é muito comum as pessoas também se intercalarem ou se revezarem para carregar cada uma dessas coisas, né? Uns dos outros. Nesses carros que eu estou falando da África Ocidental, que não são ônibus com assentos marcados, são carros com muita gente sentada. Então, como são horas viajando, é muito comum a criança de uma passageira ou de um passageiro passar pelo colo todos os outros passageiros, né? Ou a minha sacola pesada também passar, porque a gente vai se revezando nesse peso. Coletividade lá, realmente, assim, é algo que, nossa, dá de 1000 a 0 no Brasil. 2 coisas que aconteceram comigo com relação à comida foi naquela vez que o ônibus quebrou em Moçambique, que eu falei, eu tive que pegar um outro ônibus na estrada. Eu saí meio perdida, o primeiro ônibus que passou eu entrei, pedi carona, mas paguei um pouco, aí eu sentei no corredor. Não tinha mais vaga nenhuma, assim, até o corredor estava lotado, aí eu sentei no último espacinho do corredor na frente. E eu já estava viajando há muito tempo, eu perguntei para a mulher do meu lado, poxa, será que tem alguma parada? E foi muito fácil, porque eu falei em português, né? Ela falou, não tem previsão de parada, a gente já parou muito, agora a gente só vai parar em Maputo. Eu falei, tá, porque eu tô com um pouco de fome, a minha comida acabou. Ela, você quer comida? Calma aí. Aí abriu um pote imenso que tinha frango, batata frita, salada, aquela salada de repolho, sabe? E falou, toma, minha filha, toma. E isso eu sentada no corredor, de um lado a mãe, do outro lado a filha. Elas ficavam passando, assim, pra mim, de cada lado, sentando comida no meu colo. Eu falei, gente, isso nunca aconteceria no Brasil, nunca. E outra coisa que a Carol falou, de dar a banana pra ela. Uma vez eu também tava num ônibus, muito tempo, que era o ônibus das maçãs, que eu falei no episódio anterior. Então a gente já tinha virado uma grande família, todo mundo já se conhecia no ônibus. Aí eu nunca saía pra comprar comida, porque eu tinha minha água, eu tinha meu abacate, tinha meu pão, então não precisava sair. Aí um cara, numa saída, ele voltou com suco. Ele, não, brasileira, porque eu vi que você não saiu, então de repente você tá sem dinheiro. Toma, comprei esse suco pra você. E aí ele comprou um suco grandão, assim, acho que era um Del Valle. Não era Del Valle, não, porque lá não tinha Del Valle. Mas era um suco grande que é caro. O ônibus! Gente, corre pro ônibus! Eu só não posso me infartar! Eu só te peço pra segurar esse ônibus. Só colocar uma história, pessoal, também, na questão de alimento, transporte é um pouquinho diferente de estrutura, história. Camila e eu estávamos na fronteira entre Etiópia e Sudão, a mais longa viagem de ônibus que nós fizemos. Já tínhamos passado pela imigração, pela inspeção da bagagem, né, todo aquele processo bem demorado. E ali foi o mais demorado de todos para nós. E por algum motivo, depois de todo mundo ter passado por ali, o ônibus não ia partir, né, de imediato, né, e tava ali, o motorista falou, não, vai ficar um bom tempo e tal. E aí, eu lembro de 5 ou 6 pessoas, chamaram eu e a Camila, que eram do ônibus, né, eles eram passageiros, eles falavam muito pouco inglês, falavam muito mais árabe, mas um deles falava um pouquinho mais inglês, não, vem cá com a gente e tal.
E na parada ali mesmo, o grupo estava indo para uma barraquinha e falou, não, vem com a gente, vem com a gente. A barraquinha é aquela bem típica, banquinhos baixinhos, aquela mesa grande, baixinha também. E a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, aos poucos fomos percebendo. Esse grupo comprou ali alguns legumes, cebola, pimentão, não sei o que, não sei o que. E daqui a pouco, na mesa ali, todo mundo começou a picar os legumes, né? Picar, e aí apareceu uma faca na minha mão, da Camila também, a gente começou a picar tudo junto ali, todo mundo picando, tal, picadinho. Daqui a pouco, 2 vieram com uma carne de acho que era carneiro, e começou ali um almoço coletivo, uma comida coletiva, e foi feito, né, ali naquele grupo, encurtando a história, depois almoçamos todos ali, e na hora do rateio, eles se sentiram quase ofendidos, que nós queríamos pagar, de jeito nenhum, é a primeira parte do nosso país que vocês estão entrando, eles eram sudaneses, né? E tem uma questão com a comida muito, né, muito forte, são muito generosos. Assim. E é uma honra, né, vocês, né, estarem entrando no nosso país, aqui nas fronteiras, vocês estão entrando agora no Sudão, por favor, são nossos convidados. E aí a gente descobriu que desse grupo, 4 deles eram 2 casais que estavam voltando de lua de mel na Etiópia e ficaram felizes ali de oferecer essa refeição para a gente, que tinha um significado especial. Então, foi uma história de alimento ali, né, na fronteira, envolvendo o transporte, mas um pouquinho diferente dessas compartilhadas dentro dos transportes mesmo. Né? Muito legal, né? Eu acho que essas histórias é até bom que traz um reforço de que você, quando vai viajar, vai pelo continente africano, e é perceptível que você não é dali, é um estrangeiro, sempre vai ter um anjo da guarda que vai querer te olhar. Pode ser porque ele queira realmente se aproximar, porque você é estrangeiro, então é uma forma de também receber informações de outro mundo, e também porque ele quer ajudar. Tem muito disso. Então, assim, eu entro no ônibus, sempre vai ter alguém pensando, pô, aquele garoto, será que ele sabe onde ele vai descer? Várias vezes vi alguém querer perguntar naquele inglês bem fraco, tudo bem que não importa se era fraco ou não, mas onde é que você vai descer pra saber se, às vezes, o ônibus tem várias paradas, né? Então ele se preocupava comigo, pô, aquele cara não é daqui. Deixa eu perguntar onde é que ele vai. É tipo a Mamãe em África que a gente falou. Sempre vai ter alguém olhando por você. Eu gosto muito. Jabá pro Kainan. Ouvi ontem o episódio do Sudão. Quero ir pro Sudão depois que eu ouvir seu episódio. Gente, escutem o episódio do Kainan do Sudão. Caraca, já ouviu? Rapaz. Já ouvi ontem à noite, lavando a louça. Olha, a louça tava grande, porque era 2 horas de programa. Você que é domingo, né, Kainan? A louça da semana, né? Não pode passar, né? Pode passar. Esse negócio que você falou de anjo da guarda, né? Eu tenho um conceito em viagens que eu chamo de anjos de viagem. Eu acho que em toda viagem, quando você se entrega e quando você tá lá vivendo, a gente cruza com muitos anjos de viagem. Eu tenho certeza absoluta que os lugares onde eu mais cruzei com anjos de viagem foi em transportes. Assim, acho que não teve lugar que eu mais cruzei com anjos de viagens do que em transporte. E aí, ouvindo o Rogério contando essa história linda também, assim, do Sudão, eu lembrei que a minha história de fronteira também, que quando eu fui cruzar a fronteira entre a Costa do Marfim e a Libéria, foi o maior rolo. Eu ia ficar aqui, dá pra fazer um episódio inteiro só sobre essa fronteira, porque assim, aconteceram muitas coisas relacionadas ao transporte, mas foi um episódio que, enfim, eu entrei numa van, a van parou no meio do caminho, eu não entendia nada do que eles estavam falando, era em um idioma local que eu não conhecia nenhuma palavra, tava todo mundo brigando, aí pararam uma outra van, me colocaram dentro da van, falaram que iam pra uma cidade que eu não ia, e eu falava, mas eu não vou pra essa cidade, e o cara do meu lado falava, confia em mim, vai dar certo. Aí eu assim, tá bom, confio. E eu fui, liguei o Maps.me, né, que é um mapa offline, 1 hora pra acompanhar se eu tava mais ou menos indo pra direção que eu precisava ir. Falei, beleza, tô indo. Esse cara levou minha mala o caminho inteiro e desse jeito que o Rogério falou, assim, de eu não, imagina, me dá aquele... Pra ele era um absurdo eu querer levar, né? Eu tava fazendo uma afronta, eu tava desrespeitando ele. Aí ele me deixou lá na frente de uma moto. Eu tive que pegar moto para atravessar a fronteira no meio da floresta. Foi uma fronteira de floresta de moto. E aí ele conseguiu me achar. Eu peguei essa moto, depois a gente parou para pegar combustível. Não sei como esse cara do transporte que falou confia em mim ainda me achou no meio do percurso da moto. E ele me deu uma sacolinha com um cacho de banana. Um cacho de banana, uma garrafinha de água e amendoins. E aí ele não falava, tipo, muitas coisas em inglês também, até porque era num país de francês, na verdade, né? A gente tentando se comunicar. E me deu a sacolinha toda. Eu,
imagina, não quero, assim, não precisa gastar, né? Mas eles têm muito esse cuidado mesmo, para eles importa, eu acho que é isso, né? Assim, o seu bem-estar afeta o meu bem-estar. Então, assim, as histórias de anjos de viagem são imensas. Até anotei aqui pauta futura. Anjos da guarda. Quem são? Onde vivem? O que fazem? Já tá anotado. Cara, sobre essa coisa até da hospitalidade das pessoas, os anjos da guarda na estrada, eu acho que tem outro fator até conectado quando a gente falou na pauta dos países muçulmanos. Como essas pessoas sabem que a percepção do país lá fora para turismo ou viagem já é totalmente escassa e muitas vezes mal vista, eu acho que até uma maneira de falar, cara, deixa eu representar o que é meu país, né? Porque assim, eu faria a mesma coisa. Tipo assim, se eu vejo um turista, eu sei que ele não é do Brasil, automaticamente, ainda mais sendo um mochileiro viajante, eu vou querer ajudar o cara porque foi o que as pessoas fizeram e eu falo, cara, isso aqui é o Brasil. Eu represento o meu país. Então, quando ele voltar pro país dele, seja Sudão, seja Mauritânia, fala, cara, o Kainan pra mim representa o que é o povo brasileiro. Sabe o que eu senti, assim, nos países, principalmente os países que realmente não tem turismo, né? Assim, Libéria, por exemplo. Eu sentia que não era uma questão de querer melhorar a imagem do país, mas era realmente as pessoas não conseguiam nem entender o que é que eu estava fazendo ali. As pessoas ficavam assim, mas o que você vê? Você tem alguma missão? Né? Porque daí é isso, assim, os estrangeiros estão lá para trabalhar em algum projeto, ou em alguma ONG, ou voluntariado. E eu falava, não, eu vim conhecer o país. Mas como assim? O que tem aqui para visitar? Eles falavam assim, não entendiam, sabe? O que você quer ver aqui? Eu falei, quero conhecer a cultura. E aí eu acho que para eles era muito novo, e era muito isso, assim, dessa hospitalidade, e de tipo, veio uma pessoa do outro lado do oceano para conhecer o meu país, era muito inusitado, assim, sabe? Eles nem sabiam, não tem uma indústria de turismo ABC. Vem cá, vou te mostrar a cultura. E tem outro ponto pra gente voltar pra pauta, que assim, você usar o transporte local mostra o quanto você tá imersivo naquele país. Sim. Você não tá nem pegando táxi, que são raras vezes, mas assim, porra, a menina tá pegando transporte local, até o olhar que eles vão ter sobre a gente já muda completamente. Assim, eles estão se dispondo a... que não sei como é que eles vão perceber, não sei qual é a percepção deles sobre a gente em relação a isso, mas pegar um táxi e pegar um transporte local, a maneira como eles vão nos ver é completamente oposta a um... enfim, nem tem turismo, mas... Numa outra escala, Karen, só para completar, nós todos aqui 4, nós atravessamos muito mais fronteiras, né, de van, de ônibus, de trem, por exemplo, que avião. E é certeza que para nós 4 não era uma questão de dinheiro, de economizar, é porque a experiência que nós teríamos se atravessássemos fronteiras de avião, ela não seria nenhuma fração de conhecer a cultura, como a Carol falou, né? O que a gente quer é vivenciar, conhecer a cultura. As pessoas lá não vão viajar de avião, em grande maioria, vão viajar dos ônibus que nós pegamos, e da maneira como nós pegamos, e com as dificuldades que nós pegamos. O que nos interessa, o que nos motiva a viajar. E só também completar uma fala da Carol, quando você falou que eles não entendiam o que você estava fazendo lá na Libéria, né? Trazendo isso para uma outra dimensão, você com certeza já passou por isso, saindo de um círculo ali de pessoas que também têm essa mesma motivação, certeza que já te questionaram, mas aqui no Brasil estou dizendo, por que você foi para a África, por que você foi para a Libéria, né? Que também é a mesma, né, nesse caso, dificuldade de entender, mas o que você foi ver na Libéria? Né? Que atração turística tem lá? Nenhuma. E por que você tem foi? Vida. Isso, essa dificuldade de entendimento, né? Então, esse conhecimento da cultura, da vivência das pessoas, né? A pauta de transporte, ela ilustra muito bem, né? Como nós fomos privilegiados, aí essa palavra eu sei que é uma piada interna. Vocês estão falando tanto privilégio nesse programa, vocês estão induzindo ao ouvinte, sei lá, vai ficar marcado esse programa com a palavra... tem duas coisas, é privilégio e signo. Você deve ser de virgem, o Roca. Signo, eu lembro, no outro episódio já teve bastante. Já fizeram um mapa astral do Kainan e tudo mais. Mas, Rogério, eu escolhi viajar de ônibus porque eu queria economizar dinheiro também, tá? Não, também entra. Sincero, eu queria economizar dinheiro e ter a diversão cultural. Né? Então foi um bem bolado ali, foi um combo. Mas, Mel, você sabe que em muitos casos, é que depende da rota, né? Mas tem grandes rotas de ônibus, que, claro, bem mais barato que avião, mas não chega a ser barato também. Principalmente quando a gente está ali na África do Sul, dali para a Namíbia, são preços que, de fato, claro, quando a gente chega mais para a África Central, já o viajar de ônibus não se compara. E voo também quase não tem, né? Você vai ter que fazer uma escala lá em Joanesburgo para conseguir ir lá para Kigali, e aí fica aquela rota. Mas sim, sem tirar esse lado, a gente economizou bastante também viajando de ônibus. Exatamente.
Não, eu quero aproveitar esse último papo, porque eu recebi 2 perguntas de ouvintes que tem tudo a ver justamente com esses pontos que o Rogério trouxe. Então, acho que eu posso ler as 2 perguntas e daí já Carol, jogar posso para te vocês provocar? responderem junto. Quem que mandou a pergunta? Claro. Ah, eu vou saber. Eu consegui identificar pelas Olha fotos. só. Olha como eu sou uma pessoa que Não, se dá os importa. bastidores por quê, né? A gente pegou as perguntas e a Carol rabiscou ali, né? Pra não privacidade. Eu falei, gente, a galera perguntou, a galera gosta de saber que fez a pergunta. Mas agora então descobriu, pode falar. Deu um jeito. Nessa última 1 hora, fiquei aqui tentando analisar a pergunta da Natália Solero, que ela pergunta justamente sobre fronteiras, e eu sei que o tópico é transporte, né? Mas existe dificuldade para fazer as fronteiras? Acho que a gente pode falar do ponto de vista de transporte, especificamente pegar transporte para cruzar a fronteira, né? Porque eu acho que até a nossa vivência é um pouco diferente de África Ocidental e do outro lado, talvez. E a segunda pergunta, que é da Larissa Moré, ela pergunta justamente, Rogério, quanto custa? Porque vocês estavam falando essa questão, né, de é caro, barato. E assim, vai ter milhares de respostas para essa pergunta também, mas se a gente puder dar alguma coisa geral. Posso começar brevemente falando de fronteira, um aspecto bem comum. Ó, dificilmente vai ter transporte que você sai de um país e vai direto para o outro. Na África Oriental, até eu demoro que eu tenho que pensar. Na África Ocidental, assim, as grandes empresas elas já fazem o transporte direto. Ela vai sair da capital e vai chegar na outra. Mas em outros países, você vai parar na fronteira, vai ter que dormir talvez e pegar um outro transporte. Então, assim, te prepara a encontrar um transporte ali. É por isso que tem um anjo da guarda. Encontra alguém que vai te ajudar. E o cara também tá na mesma rota. Essa é a primeira coisa que eu falo. Então, vai ter ônibus que vai direto e tem outros ônibus que você vai ter que parar no meio do nada, descer, pegar sua mochila, fazer a fronteira e do outro lado, mais uma aventura. Comigo aconteceu os dois, assim, tanto de pegar o ônibus que ele consegue atravessar a fronteira, aí você entra no posto da fronteira, fica lá, às vezes tem uma fila imensa e o motorista fica te esperando. Eu lembro que várias vezes, assim, eu quando voltava, para eu achar meu ônibus na fronteira era um problema. Então, assim, você tem que achar o seu anjo da guarda de viagem rápido. Eu sempre que entro no ônibus, eu faço amizade com as pessoas para a pessoa ficar te esperando, não só na fronteira, quando você vai no banheiro também. Então, isso é uma dica, assim, para quem tá ouvindo, sempre faça amizade no ônibus, porque o pessoal vai te esperar. Com relação ao preço, eu acho que varia muito, assim, você pode pagar desde, sei lá, trazendo para o real, R$50 a R$150. Depende da distância, depende do que você vai fazer, mas muitas vezes aconteceu comigo o que o Kainan falou, de eu pegar um ônibus, parar na fronteira, entrar no posto de fronteira, carimbar meu passaporte, depois sair do posto no meio do nada e tentar achar outro transporte. E aí, eu lembro disso muito claro, foi em Ruanda. Aconteceu isso comigo em Ruanda, eu fiquei lá esperando, aí veio um cara, eu pedi carona e eu peguei carona. Então, quando acontecia isso, na maioria das vezes eu pegava carona depois. Deixa eu só apontar uma coisa, eu acho que é importante. Eu acho que a gente pode ignorar a pergunta de preço, porque isso dá margem para muitas interpretações, porque a gente está falando de 54 países e as economias elas divergem muito, demais. Então, assim, seria diferente se a gente estivesse falando de um país, dá para ter uma base. Mas, cara, a economia da Etiópia é uma coisa, a economia da África do Sul é outra coisa, então oscila demais as moedas também, valor de compra. Então, assim, nem vamos entrar no mérito, porque senão vai falar e vai ficar muito aberto. Já tá nos episódios de estereótipos. Entra no grupo do Facebook, senão a gente vai mais desinformar você vai criar uma expectativa nos valores, uma média, não tem média, gente. Você vai ver, por exemplo, Ruanda é super caro. Ruanda é um dos países mais caros. Em contrapartida, outros, então assim, não sei se vale a pena. É uma pergunta até para vocês. Eu não acho que vale a pena entrar no mérito de valores até. Eu acho que nós 4 teríamos algo muito parecido em relação a valores que varia muito. Varia de país, varia da situação, do trecho, enfim. Vai ficar uma resposta muito genérica. Eu acho que a gente pode falar aqui, Roca, é como a gente paga, se é cartão, se é dinheiro, porque esse é um ponto que eu nem tinha lembrado. Como paga, né? Você compra antes, você compra na internet, tem aplicativo. A gente não falou isso no primeiro bloco, se não me engano. Ou às vezes o celular, eu acho que isso é mais válido do que falar quanto custa. Eu não sei, até nos bastidores, quando tá falando com a Mel, Zimbábue, na época que eu tava, os maiores problemas era dinheiro, em espécie, em nota. Hoje eles já mudaram esse cenário. Então, quer explicar, Mel, o cenário agora? O Roca também passou no Zimbábue, nessa época digital já com o celular. Já. E assim, aí vocês podem até jogar pro Quênia também, que funciona assim, uma EP. Uma coisa que eu fazia no Zimbábue, eu comprava muito com o EcoCash. EcoCash é um dinheiro que você usa o celular. Todo mundo tem celular lá, mas não
é um smartphone, é aquele Nokia quadradão pesado. E eu vi que a conversão, para eu comprar o peso, eu esqueci o nome do dinheiro do Zimbábue agora. Eu vi que a conversão, se eu usasse o dinheiro do Zimbábue ou usasse o EcoCash, eu ganhava mais usando o EcoCash. Então, às vezes, eu comprei a passagem por EcoCash. E isso acontece não só no Zimbábue. Alguns países têm esse dinheiro pelo celular, que é o Quênia, Ruanda, Uganda. Muitas vezes eu pagava mototáxi pelo celular. Eu tive essa experiência justamente, eu ia acrescentar a experiência no Quênia. Lá eu comprei transporte mais de uma vez, transporte interno, né, em Nairobi e para outras cidades. Comprei passagem de trem, andei de trem interno no Quênia também, e de ônibus de longa distância, usando o equivalente ao EcoCash lá, é o M-Pesa, né? Então, assim, a aceitação e também muitas vezes a conversão é muito vantajosa. O M-Pesa é uma moeda mais corrente que o shilling lá. É bom falar que pesa é money em Swahili. Sim, então sim, é tipo sim. dinheiro, Não sabia disso. Olha só, Sim. achando que era só o nome. Eu acho que um ponto também legal ressaltar, que assim, os ouvintes talvez pensem, pô, mas isso aqui tem no Brasil, no Nubank, né? Gente, esses aplicativos no Brasil começaram recentemente e são de smartphone. A gente tá falando de celulares, que nem a Mel falou, arcaicos, tipo assim, de teclados do Nokia de 2000 e pouco. Então, assim, a África nesses quesitos está muito avançado, assim, só para reforçar o quanto a África, em alguns aspectos, está muito avançada tecnologicamente em questão de transferência de dinheiro, né, Carol? Vamos defender nosso continente. Sim, não, eu vou fazer que nem a Mel, vou fazer jabá aqui para outro episódio também. Volta lá para uns episódios muito antigos de estereótipos africanos, que a gente gastou saliva falando dessa história de tecnologia e M-Pesa e moeda digital, e eu contei até a história disso, tá bem legal. É antiga esse Kainan, por isso que a gente tem... Direto do túnel, nossa, eu tô me sentindo velho, cara. Daqui a pouco a gente tá gravando. Nossa, Kainan, lembra 8 anos atrás. Mas enfim, eu acho que dinheiro, assim, além desse formato de pagar no Zimbábue, no Quênia, não me recordo das empresas que eu fui aceitarem cartão, porque cartão não, falando assim, brincando, não existe. Cartão de crédito é só no Brasil, gente. De verdade, eu não conheço, é uma cultura brasileira, assim, fodida. Débito, talvez, em países com melhor estrutura, que eu acho que talvez Quênia. Mas no geral, vamos tomar como geral, não aceitam cartão, é dinheiro mesmo. Então, assim, quando você for comprar, saiba, tanta, né, Carol, brincadeiras à parte, quando a gente voltou pro Brasil, qual foi o nosso comportamento? Sacar dinheiro. E quando a gente percebeu, ninguém usa, até é engraçado, papel, você tem dinheiro? Como assim você tem dinheiro na carteira? Tá sobrando dinheiro no Brasil, Aqui no Brasil, a gente tem que, né, desconfiar quando o estabelecimento não aceita cartão, como assim? Então, na África, desconfie se o estabelecimento aceitar cartão, lá é fora da curva. Eu super pergunto, eu chego aqui no Brasil, eu fico assim, mas aceita cartão? A galera olha pra minha cara assim, só doida, óbvio que aceita, né? E que mas ano até você por está? isso, nem precisa aceitar cartão, porque eles já estão no Nubank, né? Eles já estão na tecnologia do celular, não vai ter essa economia de cartão. Na África Ocidental também tem, em todos os países tem esse sistema de moeda digital, mas não é em todos, principalmente quando você acabou de passar pela fronteira, tem uma fase de registro, enfim, então não é todos que você vai conseguir. Então é isso, sempre leva dinheiro. Já aconteceu comigo de eu não ter o dinheiro equivalente à passagem, alguém que estava no transporte, algum anjo de viagem, aí os anjos de viagem de novo, pagar para mim, ou o próprio motorista falar, deixa quieto, e quando eu chegava na estação, eu ia na barraquinha do dinheiro digital e fazia alguma transferência, alguma coisa. Então é isso também, levar dinheiro na mão, de preferência na África Ocidental, trocado, não levar moedas ou notas muito grandes. Senão ele vai olhar torto de verdade pra você e falar, meu, por que você não fez a troca antes, né? Exato. Compra alguma comida antes, faz alguma coisa, leva dinheiro trocado. O ônibus! Gente, corre pro ônibus! Eu só não posso me infartar! Eu só te peço pra segurar esse ônibus. Agora, uma coisa engraçada, né? A gente troca o dinheiro sabendo que se chegar com uma nota alta, o cara vai ficar bravo com você. No Brasil, assim, a sensação que me passa, meu, você que é a empresa, você que tem que ter troco. Eu sou o cliente, eu tenho direito, você que tem que se virar pra dar o troco, vai na loja vizinha. Lá a gente pensa tanto no vendedor, sabendo da dificuldade, que a gente já troca antes. Olha que doido, né? Não tinha parado pra pensar nisso. Não, no Brasil eu também, quando eu vou entrar no ônibus, se eu tiver com dinheiro muito grande, eu peço desculpa pro motorista. Eu tenho o mesmo sentimento aqui, porque eu sei que é difícil, mas aqui a gente usa muito o Rio Card, né, no Rio de Janeiro. Mas o ponto dessa de trocar o dinheiro, eu acho que é muito importante, que a gente não tocou ainda, como que paga, quando a gente tá nessa vanzinha. Aí, se você for com uma nota muito grande, é capaz do teu troco não voltar. Porque no pagamento, para vocês entenderem, a gente dá
se a gente está sentado no final da van, a gente dá para o cara da nossa frente e o dinheiro vai passando. Aí vai passando até chegar no motorista. Aí, muitas vezes, na hora do dinheiro voltar, o dinheiro não volta completamente certo, sabe? O que a pessoa não decora, que foi você que deu aquela nota de 50 mil, sabe? E você não vai descansar mentalmente, né? Você não vai conseguir curtir a paisagem. Você vai ficar, cadê o troco? O cara tá lembrando, é tanta gente. Mas a gente não esqueceu da fronteira. Calma que a gente volta. O Kainan tá lembrando da fronteira. A gente tá indo pro dinheiro, tá indo... Fronteira, então já que você tocou nisso, eu lembro que tinha um episódio, eu queria contar um caos. Não, na verdade, assim, né, não é nenhum caos, mas uma situação que na hora ali foi um pouco tensa. É a fronteira entre Namíbia e Zimbábue. A gente estava de ônibus, cruzando a fronteira, e era de noite, e aí é aquela situação que você não... Né, você tem que geralmente seguir o fluxo, né? Quando você está no ônibus, desce, você vai seguindo o que todo mundo está fazendo. E aí eu lembro que aí de noite, estava dormindo, acordei, aquela coisa toda, aí de repente aparece uma pessoa, claro, sem nenhuma identificação, né, e pedindo o meu passaporte. Passaporte. Sabe, assim, primeira reação, se uma pessoa que você não conhece pedindo passaporte naquela área escura de fronteira, é não dar o passaporte, né, assim, é o básico. Não, aí começou a ficar bravo, passaporte... Não, que passaporte? Porque não sei o que. Tá. Aí que eu percebi que ele estava recolhendo o passaporte de todos os passageiros do ônibus. Então, na verdade, ali ele estava recolhendo, mas era uma pessoa sem identificação, é algo normal, talvez, o procedimento. Eu, que não estou acostumado com aquilo. Então, quando eu não quis dar o passaporte, começou a gerar uma situação ali. Mas depois, então ele recolheu o passaporte de todo mundo, ele sozinho foi na cabininha da fronteira, que é uma fronteira simples, enfim, não é um posto de fronteira, não é um lugar que as pessoas cruzam, e fez o procedimento de carimbar e tudo mais, e devolveu depois. Mas assim, aí desce do ônibus, aquele negócio que o ônibus vai sozinho, você anda também, vai do outro lado da fronteira, e aí você fica tenso, né? Falei, e meu passaporte? Mas no fim, geralmente dá tudo certo, né? Aí ele sabe de quem é o passaporte, então ele sabe, esse passaporte, tal, e no fim, carimbou, tava lá tudo certinho. Mas foi uma situação que na hora a gente fica tenso, né? Só quero dar uma dica, o Rock, complementar até do carimbo. Gente, já é transporte, mas tá conectado. Confirma a data do carimbo, que eu já me fudi com isso. Eu não, o ônibus inteiro, na verdade. Vou até conectar com isso. Foi na fronteira do Mali pra Tanzânia. O que aconteceu? O policial lá tem poucas funções, né? Que é carimbar passaporte e cobrar das pessoas. E o cara maldito não muda o mês. Ele atrasa um mês. Quer dizer, eu entrei em novembro, a gente entrou em outubro. Ou seja, eu, Kainan, perdi um mês. O que aconteceu? Eu tava no ônibus. E até uma coisa comum, Rock, Carol e Mel, que eu não sei se acontece. Sempre quando eu atravessava a fronteira, passado, sei lá, tantos quilômetros, sempre entrava um policial no ônibus. Era bem comum isso, pra chegar os passaportes. Ele não tá na fronteira, ele vai entrar depois. Lá no posto da frente, entra, passaporte, vê se tá tudo certo. E é claro, como a gente tem cara de estrangeiro, ele vai pra você. Porque eu falei, tem um estrangeiro, minha função é cumprir minha função como dever desse país. Vou lá, vou olhar o passaporte. E como ele pegou o meu primeiro passaporte, ele viu, como assim? Você entrou em outubro, mas tava errado. Começou a fazer um escândalo, falei, não, mas eu acabei de entrar. Aí beleza, ele me xingou lá no idioma, eu fiquei quieto. Aí ele pegou o passaporte da galera e viu também que tava errado. Cara, começou um alvoroço no ônibus, mas assim, de discutir. Tava claro que o cara da fronteira carimbou errado. Mas por que eu tava falando? Confira a data, gente, porque isso vai te dar uma dor de cabeça. O que isso me afetou? Eu tive que, depois da imigração, explicar, mostrar a passagem. Assim, o erro foi dele, mas também foi um aprendizado. Sempre confira também, tá? Eles são seres humanos e erram. Então, checa a data do seu passaporte, do carimbo. E às vezes nem carimba, tá? Já aconteceu até entre Guiné-Bissau e Senegal, que tem muito trânsito entre as pessoas. O cara às vezes esqueceu de carimbar. Pode acontecer. E aconteceu com um amigo meu brasileiro que mora em Guiné-Bissau. Não carimbou. Eu falei, fulana, checa se ele carimbou o teu passaporte. Não tinha um carimbo. Isso pode dar uma puta dor de cabeça. E na hora da fronteira... Aconteceu com a gente também na fronteira Tanzânia-Ruanda, naquela fronteira que você também passou e foram muito rigorosos, abre a mala e tudo mais. Não carimbaram? Não. Num primeiro momento. Por quê? A gente estava ali na posto fronteira, ali tem um visto, a gente até pegou o East Africa Visa, então ali ele tinha que dar o visto, né? Colar ali o visto, mas sabe quando a pessoa vai te atender, o oficial da fronteira vai te atender, aí alguém chega e começa a distrair ele. Aí eu percebi que ele estava distraído, ou seja, está fazendo serviço, ou seja, ele pegou meu passaporte no meu, ele colou no da cabine, ele devolveu o passaporte, ou seja, não tinha o visto. Demos 5 passos dali, aí a gente confere, como você falou, assim, opa, cadê o visto da Camila? Entendeu? Nem tinha o visto. O que também daria a mesma dor de cabeça ou até pior. Mas a questão de voltar é pior. E aí voltamos, mas porque nitidamente alguém chegou ali dentro da cabine e começou a conversar com ele, criou uma situação, ele distraído e fez isso. Mas essa dica é fundamental, sempre checar se o visto está ok, né? Se colocaram o visto, se carimbaram e a data do carimbo. Eu
Queria reforçar uma dica que o Rogério deu antes, assim, até que puxou essa, que é a questão de... Bom, a gente tá falando aqui desde o outro episódio, de... Segue a galera que tá dentro do transporte, vê se o que tá sendo feito com as outras pessoas também tá sendo com você, porque é muito comum na fronteira... Uma fronteira que eu fiz de ônibus grande foi entre Gana e Toco, com ônibus mesmo igual desses do Brasil, né, de 40 lugares, e lá a gente nem... Foi a única que eu não desci do ônibus. O funcionário do ônibus pegou todos os 40 passaportes, ele foi o único que desceu, a gente passou a fronteira dentro do ônibus, ele ficou com todos os passaportes, ele só devolveu pra gente quando a gente chegou em Lomé, que é a capital do Togo. Ou seja, eu nem vi depois da fronteira. Mas, o que não era padrão, normalmente o padrão também na África Ocidental é... Se for de ônibus, se tiver transporte entre fronteiras de ônibus, você tem que descer do ônibus e passar a pé. Mas é isso, sim, são coisas que parecem muito chatas, parecem muito erradas, porque é o que a gente não tá acostumado, né? Porque não funciona assim aqui. Mas, na verdade, para eles funciona, é assim que é. Então, acho que a melhor dica é essa, assim, cola na galera do teu carro, faz amizade com a pessoa do teu lado e confia que esses caras aí vão saber o que acontece, o que é normal, o que não é. O que para nós é um caos, né? O que para nós parece uma bagunça, mas é impressionante como funciona. Tipo, para eles fazem isso todo dia. Deles, né? Funciona, exatamente. Faz com a galera que dá tudo certo. Uma coisa que eu lembrei, gente, em questão, até respondendo a questão de fronteira em dinheiro. Muitas dessas ideias vêm agora, tá? A gente vai conversando, vai lembrando. Uma coisa que eu fazia bastante quando eu pegava ônibus entre países era ter a certeza absoluta que o ônibus ou ele é direto ou ele ia parar na fronteira e ter que pegar outro. Porque o que acontecia? Às vezes ia na empresa, o ônibus vai direto, caralho, vai direto. Mas o direto pra ele não é o direto nosso. Acontecia, no começo eu me fudi muito com isso. Porque o que acontecia? Eu pagava lá a passagem, aí parava no meio, e assim, quando eu falo direto, na minha percepção é assim, eu entro no ônibus, dali eu não saio até chegar no meu destino final. Não quero tirar a mochila, não quero entrar, não ter que entrar de novo. Então essa é uma coisa que você tem que se atentar muito. Confirme, nem às vezes com a empresa, a galera que vai pegar o ônibus pergunta, esse ônibus literalmente vai direto ou vai ter que... Aliás, pergunta assim, eu vou ter que sair do ônibus e entrar em outro? Essa é a pergunta que você tem que fazer, porque isso vai te dar dor de cabeça talvez, e essa é uma orientação que eu dou e eu fazia muito. E a outra é nunca pague, isso é falando por mim, tá, gente? Eu não sei vocês, mas nunca pague a passagem se você vai ter que trocar de ônibus. Aconteceu às vezes de pagar, o cara fala, não, eu vou passar o dinheiro pro outro, porque assim, geralmente as vans elas se convergem, né? Passa o dinheiro pro outro. Mas às vezes não pode acontecer isso, às vezes ou dá trabalho, ou fala que pegou dinheiro, enfim. O que eu recomendo, pague a primeira parte, desceu, paga outro depois. Simples assim, não pague o primeiro cara sabendo que você vai ter que mudar de transporte. Essa é uma coisa assim, já tive problema, tá? Depois disso eu nunca pagava as duas vezes. Não sei pra vocês se faz sentido o que eu tô falando, de pagar a primeira van, depois mudou, paga a segunda. Então, já aconteceu comigo sem eu saber que eu ia mudar. Eu tava em Nairobi, capital do Quênia, e tava indo pra Nakuru. E eu não sabia que eu tinha que mudar. Eu entrei na van, peguei, paguei o valor que o cara disse que era. E aí, daqui a pouco, no meio do nada mesmo, tinha um parque nacional, assim, na minha esquerda. O cara falou assim, você desce aqui. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer aqui? Ele espera que a outra van vai chegar. Eu falei, mas eu não vou pagar. Aí ele, não, você não vai pagar. Aí esperei, tinha até umas zebrinhas, assim, passando do lado. Eu esperei uns 5 minutinhos. Você esperou sozinha, meu? Tipo, esperei sozinha. Não, só eu que desci da van. E eu falei assim... Pra ter uma zebra no local, porra! É um parque nacional, que eu não me lembro, que é um parque nacional pequenininho, que você vai pro Quênia, que você faz um passeio que é no Rio e tal, que eu nem fiz esse parque. E acho que isso, Hell's Gate, isso aí Hell's mesmo. Gate. Aí, viu, Rogério... É o que o pessoal anda de bike, né? Faz até um passeio de bike, é próximo. Esse mesmo. A gente fez de bike, por isso que eu lembrei. Do jeito que você descreveu, eu peguei. Aí eu parei do lado, era bem próximo do portão. Aí ele falou, olha, você fica aí, que a outra van vai chegar. E realmente, a outra van chegou, vazia, eu entrei, ele, você tava na outra lá, né? Eu falei, tava na outra. Entrei e não paguei nada, e ele me deixou em Nakuru. Mas foi a única vez, eu acho que eu dei sorte, tá? Eu lembrei de esse negócio de fronteira ainda falando, né? E também de trocar. Pra África Ocidental, que eu sempre dou de dica é parar na cidade antes da fronteira e atravessar a pé no dia seguinte e pegar o transporte no outro dia. Por quê? Eu falei no outro episódio também sobre o horário das fronteiras, que elas fecham normalmente às 6 horas da tarde. Nunca dá pra saber que horas que vai sair o próximo transporte e tudo mais. Então, na África Ocidental, o que eu acho sobre essa questão de trocar, normalmente você vai ter que trocar, e o que eu aconselho é
para na cidade antes da fronteira, dorme lá de um dia para o outro, atravessa a fronteira a pé no dia seguinte e depois pega outro transporte. Esse negócio de trocar, que a Mel tava falando, eu lembrei também que algumas vezes eu fui para a estação onde eu achava que tinha um transporte para a cidade A, não saía de lá, saía de outra, e que as pessoas dessa estação ligaram pro motorista de outra van e a van passou pelaquela estação para ir me buscar. Assim, não foi uma vez só, foi mais de uma vez que isso aconteceu comigo. Com a gente não chegou a acontecer, mas eu lembro de ter visto trajeto assim e eu já tinha imposto essa regra que o Kainan falou. Quando tem essas baldeações assim, faz todo sentido você não pagar os 2 trechos, porque a chance de dar uma confusão na comunicação na segunda, não, já paguei, não paguei. Não aconteceu com a gente, mas aconteceu com algumas pessoas que a gente conheceu durante a viagem. Então, tem a questão linguística, né? Isso, exatamente. O cara começa a te cobrar em Swahili e aí você fica, né, nem sabe o que ele tá cobrando. Já que falou em cobrar, vamos trazer o ponto assim, como cada país ou cada região cobra, né? Que eu acho que é um ponto muito curioso. Boa. Vamos. Qual é o país mais diferente que vocês já viram de cobrança? É assobio? É bater no capô do carro? Como é? Ou você ser o cobrador, né? Porque tem isso às vezes, pode acontecer ser o cobrador. Eu acho que pra mim o mais diferente foi em Joanesburgo, na África do Sul. Mas só aconteceu em Joanesburgo, não aconteceu em nenhuma outra cidade. Que quem sentasse do lado do motorista, aquela posição que fica bem próximo da marcha, recebia o dinheiro de todo mundo, contava quantas pessoas tinha na van. Ah, tá, tem 15 pessoas, então tem que ter um valor X. E passava pro motorista. A primeira vez que eu sentei na van, eu não sabia. Sentei nesse lugar e aí o cara do meu lado que foi me ensinando, você tem que pegar de todo mundo, você tem que contar, não sei o que. Eu falei, ensinou ainda? E era o meu primeiro país. Ele me ensinou, o cara que tava do meu lado na janela me ensinou, porque eu não sabia. Qual foi a comissão? 10%? Não, a gente não ganha nada, passa direto pro motorista, sabe? E eu achei isso lindo, que a confiança de todo mundo dar o dinheiro pra uma pessoa, qualquer pessoa que tivesse ali do lado, e essa pessoa faz a contagem e dá pro motorista. Eu achei muito louco isso. Mel, é lindo uma primeira vez. Quantas vezes você sentou de novo no primeiro lugar? Não, nunca mais sentei, nunca mais. Eu não sabia aquelas notas do Randy, tu que gosta de nota, aquela nota é linda, tem um Mandela e tal, mas eu não tinha decorado ainda qual nota era cada coisa. Foi difícil pra mim. O ônibus! Gente, corre pro ônibus! Eu só não posso me infartar! Eu só te peço pra segurar esse ônibus. Nessa questão de cobrança, eu lembro bem de um trejeito. A gente ficou muito tempo em Addis Abeba e tal, e aí a gente ficou bem na periferia. Então, era um tuk-tuk até um cruzamento para pegar a van, e a gente sabia que tinha que pagar quando o cara fazia um barulhinho mais ou menos assim. Ele fica com a moedinha, né? Um monte de moeda lá, ele fica balançando a moeda, aí ele lembra, aí você até sabe para quem tem que pagar. E aí era um trejeito, né? Ele podia usar um som com a boca, fazer alguma coisa assim, mas ele ficava assim, com a moedinha assim. É muito legal essas diferenças, né? Porque um retrato, por exemplo, no episódio do Sudão, já fazendo um jabá, tem uma parte que a gente fala, tem um som lá. Não vou dar spoiler, ouve lá, mas assim, no Sudão não faça esse barulho. Não faça isso. De verdade, senão você vai ter problema na van. Mas eu lembro que eu até uso um termo em alguns países, que é a tsunami da cobrança. Começa a vir todo mundo, uma onda, né? Vai passando dinheiro e chega lá na frente. E é legal que você... No Egito é bem claro isso pra mim. Você tá no último... Você tá entre o meio da van. Você tem que saber pra quem tem que dar o troco. Assim, existe uma interação, quero dizer assim. Você tem que dar... quem que é o troco e tal? É muita confiança, que a Mel falou. Esse troco é o meu, eu dei 10. Não tem malícia, eu dei 20, eu dei 5 e me dá mais. Não, acho que não deve acontecer isso, eu imagino. Mas é legal essas nuances da cobrança de bater no capô, de fazer barulho, às vezes assobio, ou mesmo tem lugares que não tem a cobrança, tem que partir de você. Ou geralmente quando você sai, na verdade. Não existe cobrança, quando você sair, aí o cara desce junto, aí você paga. Isso era muito no Senegal. Isso muito quando a gente desce antes do ponto final, isso acontece muito, na verdade, né? Porque vai ter um momento em que o cobrador vai cobrar e tem país que não é no começo da viagem, é no final da viagem. Então, se você desce antes, você que faz esse movimento de, deixa eu pagar porque eu tô prestes a descer. Acho que falando como brasileiro, a gente tem o hábito de entrar e já pagar, ficar livre, né? Paguei, deixa eu descansar, agora é só descer. E não, muitas vezes até aconteceu de eu querer pagar e o cara falou, não, aguenta, porque, sei lá, né, às vezes no Brasil é bem comum você entrar e tem as minivans, você já pagar pra ter certeza que você não tá não pagando ali. Muitas vezes eu entrei na van, queria já pagar e o cobrador, não é agora. Calma lá, não quero o dinheiro agora, não sei se... E só uma dica para os ouvintes que forem viajar em casal, porque eu acho que nós
nós, daqui o único que teve essa experiência ali, pelo menos mais experiência, primeiro, não fazer questão de sentar junto nessas vans, porque a chance de conseguir sentar junto, né, não vou dizer que é pequena, mas às vezes dá mais problema. Você não quero viajar junto. Então, é como se eu, Camila, porque cada um tá viajando, muitas vezes ela ia lá na frente, eu lá atrás, ou o contrário. E aí, nessa questão de pagar, que também é mais fácil cada um ter seu dinheiro para pagar a sua passagem. Porque já aconteceu a gente querer, assim, eu pagar as duas, e aí eu não falava a língua local, eu não entendia o inglês, eu estou pagando a minha e a dela ali na frente, e nem sempre é fácil essa informação. Né? E eles normalmente têm uma ordem, né? Isso que eu ia falar, você falando isso parece similar, assim, mas nos países que mais tem essa que é Costa do Marfim e Gana, na verdade existe uma ordem da cobrança. Eles normalmente começam do lado esquerdo para o direito, de frente para trás. Então, se você quiser tá lá na frente, eu quero pagar o do meu esposo que tá ali atrás, você vai quebrar com a ordem deles e não vai mais funcionar. Né? Por algoritmo. A gente falou, funciona, gente. Pra gente não tá funcionando. E é curioso que pra quem vê de fora acha que é uma bagunça, né? O cara tá cobrando de qualquer um, mas no final das contas tem um sistema ali que a gente não compreende. Tem, que a gente acha que é bagunçado, mas que tem uma ordem, né? Que a gente quer bagunçar. Tem uma ordem naquele caos. Eu queria trazer para vocês uma pergunta. Todas as vanzinhas que vocês pegaram dentro da cidade, tinha cobrador? Depende, nem todos. No meu caso, sim. Sempre. A maioria. Alguns países não tinham pra mim. É que assim, depende. Se você falar, vamos entrar a questão dos países. Se você falar Guiné-Bissau, o transporte local são Mercedes, são carros, não é vans. Então, assim, é 3 pessoas atrás e 2 na frente. Então, o próprio motorista é o cobrador. Então, tem essas nuances. Tem essas nuances. Geralmente, Mas van sempre teve cobrador. Sim, sempre Mini vai ônibus, ter. assim. Camuflado, tá? A paisana. Você nunca vai saber quem é. Não. E Nakuru, por exemplo, não tinha cobrador. Nakuru, no Quênia, algumas vans que você pegava, que era muito ali dentro da cidade, não tinha cobrador. Era naquele esquema de você dar o dinheiro pro motorista. Assim, falando até das vans, a questão de... um ponto até do Roca, falou da esposa. Alguns países, principalmente islâmicos, eu não sei se é regra, mas eles evitam misturar mulheres e homens, quando dá. Assim, a mulher vai na frente Sim. e os homens vão atrás. Dependendo da região do país, vai haver essa divisão. Um caso que não é de transporte, mas só para ilustrar, a gente estava em Djibouti, e Djibouti é um país islâmico muito forte, e a gente foi comer num restaurante bem local, era um peixe, enfim, e por ser uma culinária bem local, um restaurante bem local, ele também segue todas as tradições. E também não é costume homens e mulheres comerem no mesmo ambiente. Tanto que naquele restaurante tinha uma salinha ali reservada, tinha um tapume, algo. Depois a gente até viu, entrando bem escondidinho ali, ali era o ambiente das mulheres comerem. E ali chegamos naquele ambiente, ficou, mas nitidamente o dono ali, era o cara que tomava conta, ele levou a gente para um lugar um pouquinho mais afastado para que os clientes dele não sentissem, né? Não sei se é palavra desrespeitado, mas enfim, se a gente não quebrasse a ordem, a cultura, né, deles. E aí, mas a gente sentiu, nem eu, nem a Camila, nem o dono, talvez, e nem os clientes ficaram totalmente confortáveis com aquela situação. Então não era transporte, mas só para trazer esse caso. E ainda nessa questão da cobrança, eu acho que é só importante deixar aqui, já que para você não passar nenhum aperto, você que nos ouve, ouvinte, confirme se paga dentro ou se paga fora, porque a maior parte dos lugares onde o carro é pequeno, mesmo na Guiné, que eu já falei aqui várias vezes que é o caos do caos, paga antes, por exemplo. Na Guiné tem lugar reservado e você paga antes, compra antes do seu lugar. Não antes no dia anterior, né, mas antes de entrar no transporte. No capítulo anterior, no episódio anterior, os 3 falaram sobre comprar passagem de ônibus no dia anterior. Então, assim, tem todas essas variações que a gente tá falando, de pagar dentro, paga antes, compra no dia anterior, e vai depender de país para país, mas de tipo de transporte também, se é maior, se é menor, se é interior ou se é capital. Né? E isso que é gostoso, né? A gente descobrir tudo isso aos poucos, claro que é delicioso agora, né? Muitas vezes ali a gente fica um pouco tenso, né? Mas é muito gostoso, né? Essa diversidade, inclusive de países vizinhos, né? Então é gostoso. Eu acho isso delicioso, essa não regra, né? E aí vamos descobrindo, vamos passando nervoso. O que eu tô achando muito maneiro nesse episódio é isso, sabe? Que a gente tá desmistificando essa ideia de que a África é uma coisa só. A África é muito diversa. A gente tá vendo aqui que mesmo o Rogério e o Kainan, que passaram pelos mesmos países que eu, eles tiveram outra realidade, outro tipo de viagem. Os países que a Carol foi, eu não visitei, mas o Kainan e o Rogério visitaram os mesmos lugares que eu e a experiência foi completamente
completamente Ó, diferente. eu fiz uma coisa que ninguém fizeram. Eu tive área VIP, deitei no corredor. Isso aí ninguém fez. Isso aí você não vê no Brasil. Mas assim, a gente pode contar mais pro final. Mas, a gente não falou do Golden Shower, gente. Como é que a gente não falou do Golden Shower? Não, pera aí. Tá prometendo Mas desde o episódio pode falar esse passado. horário? Não vai ser censurado esse horário? Pode falar dessas O coisas, programa, né? assim... Só pra quem está até o final, Kainan, não é assim que funciona? Seguinte, galera, vou botar aqui as perguntas do Instagram que vocês fizeram, então vamos aqui pra Cristina Santos 3101. Vamos lá. Ela perguntou: existem trens de passageiro entre países por onde vocês passaram? Então jogo para a Carol e seu Roca. Vai que é com vocês. Tem sim. Do lado da África Ocidental, na verdade, tem uma fronteira só que dá pra fazer de trem, que é entre Costa do Marfim e Burkina Faso. É um trem de alguns dias, ele sai de Abidjan, da capital, e vai até o Ouagadougou, que é a capital também da Burkina Faso. Eu fiz essa viagem, mas eu não fiz a fronteira, eu não sei como que é pra passar pela fronteira. O visto da Burkina Faso você não consegue fazer na fronteira, na real é isso. Você tem que tirar antes. Então eu já tinha tirado na embaixada mesmo sem passar. Eu passei de ônibus essa fronteira. Mas você, pra embarcar no trem, provavelmente você já tem que ter o visto que você tira só em Abidjan. É o único lugar onde dá o visto da E Burkina me Faso. tira uma dúvida, Carol, já conversa de bar aqui, vai, não é nada certinho. Tô curioso, quando você fala trem no continente africano, generalizando aqui, eu imagino que deve ser a 10 por hora, 15 por hora. O quão veloz estamos falando do trem aqui, que você pegou? Nossa, eu não sei dizer, mas assim, não é um trem Dava pra bala. você pular pra fora, tipo cena de ação de filme indiano? Você conseguia se jogar? Ah, ia machucar, mas Não ia dava. morrer, então tava devagar. Se não ia morrer, dava pra Não pular. ia. Não, eu acho, pra quem é de São Paulo, deve ser parecido com o trem da Marginal, Tietê, assim, em termos de velocidade. Eu acho que é por aí, é o que eu consigo comparar. Não é um trem de alta velocidade da Europa, que você vai viajar em meia hora, um trecho que seria de 10, Não, vai demorar provavelmente o mesmo tempo de trem e de ônibus. Mas eu, por exemplo, eu fiz essa viagem dentro da própria Burkina Faso. Eu saí de Bobo e fui para Ouaga. É uma distância bem longa, não sei dizer nem em quilômetros nem em tempo, mas eu lembro que é bem longa. E a diferença é que tem isso, assim, não precisa descer e sair do trem, é muito mais confortável, você consegue andar se precisar. Para distâncias longas, eu fiz essa escolha, bom, na real, assim, porque eu queria ter experiência, né? Então... Eu quero fazer um comentário e vou jogar pro Rock. Eu não sei quem me falou isso, não vou lembrar. Alguém pegou um trem lá pela Zâmbia, enfim, mas eu lembro que o cara falou: Kainan, foi a maior cagada que eu fiz na minha vida, porque demorou acho que 2 ou 3 dias. E qual que foi o erro dele? Não tinha comida. E aí ficou sem comida. Até perguntei pro Rock nos baixos, falei: Roca, você pegou esse trem, eu acho? Como é que foi comida? Ele falou: não conta, Roca, conta no programa. Então, teu momento, Roca, conta como é que é os trens que você pegou e se você passou fome. Eu, assim como a Carol falou no finalzinho também, a gente tem um fetiche por trem, a gente gosta. Então, muitas vezes a gente pega trem não porque é a melhor opção, mas porque a gente quer ter a experiência. E na Zâmbia, a gente pegou 2 diferentes trens. Um de Livingstone, na região da Victoria Falls, até Lusaka. Esse trem, ele é um trem que... Aliás, Livingstone é em Zimbábue, né? Peraí que eu me confundi. Livingstone é Zâmbia. Não, é verdade, Livingstone é Zâmbia, é verdade. De Livingstone até capital Lusaka, exatamente. Esse trem, ele, no final da viagem, vamos colocar uma viagem de 7, 8 horas, sabe aquele estereótipo de trem indiano, com gente saindo pelas janelas e uma galera em cima do trem, né, assim, totalmente lotado. Ele começou, assim, sentadinho, nós dois tranquilos, abraçados, porque no trem você não tem lugar para as malas ou fica em cima ou você põe ali embaixo dos pés, abraça. E a gente abraçava as cargueiras e também amarrava ali as de ataque. E, de repente, o trem foi enchendo a um ponto que a maior dificuldade foi descer do trem Lusaka, porque esse trem continuava, só que nós deveríamos descer em Lusaka. E aquela cena, um desespero de começar a jogar as coisas pela janela do trem, nós também quase pularmos pela janela, porque o trem começou a apitar e tinha muita gente no corredor, assim, uma densidade de pessoas que não faço ideia de como medir. Aquelas pessoas simplesmente bloqueavam qualquer movimentação lá dentro. Então você começa a empurrar e jogar e não para o trem e vão descemos, depois de muito esforço. Mas o grande trem que nós pegamos, e eu acho que é esse talvez que o seu companheiro aí te contou, é considerado talvez a maior jornada de trem hoje de passageiros para a África, que é o Tazara Trem.
ele vai de uma cidade mais ao norte da Zâmbia, Capirimpoche, até Dar es Salaam, na Tanzânia. Caraca! Esse trem, então, falando de tempo de transporte, não existe um tempo fixo, né? Ele pode durar 3 dias, 2 dias e alguma coisa, com sorte, ou, no nosso caso, quase 4 dias. 4 dias num trem? Quase 4 dias, exatamente. Roca, eu não te conheço tão bem, mas você acredita que foi o maior arrependimento da sua vida ficar 4 dias num trem? Então, deveria ser, né? A princípio é essa a ideia, mas foi uma experiência tão sui generis, tão gostosa, maravilhosa. Eu iria amar, já quero saber. Sabe essa coisa que em um ônibus de 8 horas, todo mundo já se conhece, né? Todo mundo fica amigo, já compartilha comida e tudo mais. Numa viagem de trem de 4 horas, não, tinha gente fazendo o cabelo da Camila, e fazendo trança, e fazendo a unha uma da outra, e a gente jogando carta, e vira ali um condomínio ambulante ali, onde, né, assim, as relações, porque não, é um espaço mega apertado, o trem também não para tanto. Quando ele para, é maravilhoso. Ele para no meio, né, do nada, ele não para numa estação, ele para, mas são áreas onde tem vilas bem afastadas, um ambiente bem rural, as pessoas se aproximam do trem para vender o que elas cultivam, né? Então vem banana, vem todo tipo de fruta, vem mandioca, uma das maiores iguarias que eu sinto saudade, né, do que eu comi na África, a mandioca assada que eu comprava ali da janela do trem. Agora, uma dúvida, Roca, eu imagino que o trem, geralmente, ele deve cruzar áreas muito inóspitas, né? Diferente do ônibus, da estrada. Então, você deve cruzar regiões que não tem estrada, você vai cruzar uma área tipo Mauritânia. Não, esse trem, ele cruza áreas de safari, assim, áreas selvagens, né? É que a gente passou por essa área que era de noite, mas muita gente ali, os locais, eles fazem esse trajeto, né, recorrentemente. Não, dá para ver elefante, aqui dá para ver outros animais, porque ele passa em áreas, né? Esse trem, só com uma curiosidade aqui, ele foi a primeira ferrovia, o primeiro investimento em infraestrutura que os chineses fizeram na África. É uma ferrovia da década de 70. Chineses? Começou na década de 70. Chineses. Por que sai de Capirimpoche, do norte da Zâmbia e não da capital? Porque é para escoar minérios. Então, ele sai da área onde eles extraem cobre até o porto mais próximo, estruturado Dar es Salaam. Então, os chineses construíram, não com a intenção de levar passageiros. Por isso que o professor dando aula, ó. Começou a aula, gente. Não, maravilhoso. Pode continuar. Eu fui ali saber sobre a ferrovia, né? Porque eu falei, por que não sai da capital? Mas então, parece que começou como minério. Como é que eles converteram em transporte? Assim, tem, então, vagas que carregam ainda minério ou eles converteram tudo para ser de transporte de pessoas? Ainda tem, tanto que por isso que a viagem demora. Chega em determinado momento, né, que eles obviamente planejam, aí tem um trilho lateral, tem de passageiro que não é prioridade. Ele espera uma composição com minérios passar. E uma composição com minérios, ela é gigantesca. Então, se você dá o azar de pegar mais dessas aí, por isso que a viagem pode variar, né, de X dias a 3X, né? Tem projeto no continente inteiro, na verdade, chinês justamente, de ligar ferrovias entre todos os países. Sim. Aí vamos entrar aqui na geopolítica, né, Rogério? Claro, não. Mas é isso mesmo, é um projeto bem imperialista de ter... Sim, então, daqui a um tempo, se você ouvinte estiver ouvindo daqui a uns 5 anos, talvez tenham mais fronteiras com trem, porque existe projeto chinês. E para mim, o mais legal da experiência na Burkina Faso foi justamente essa questão de passar por regiões muito rurais, muito distantes, muito... É isso, vida real, assim, né? E era a mesma coisa, parava no meio do nada, como é que era comida, né? Parava no meio do nada, de repente começava a chegar, assim, você vê lá de longe, que era plano, umas meninas chegando com as coisas na cabeça. As bacias na cabeça, assim, né? Essas coisas que a gente... Eu vendo por fora pegaria pela experiência. Agora uma dúvida, assim, pra não estender tanto de trem também, senão tem muita coisa pra falar. Só colocar... Peraí que alguém perguntou aí, e a Carol não teve essa experiência de como é a visto e fronteira. Nós cruzamos a fronteira, né? É isso que eu ia perguntar. Como é que é o visto? Porque... É muito chique. É muito alto estilo, alto escalão. Porque simplesmente o trem para, né, no lugar denominado da fronteira, entra o oficial da imigração, você tá ali sentado, bacana, ele vem até você, né? Ele vem com ali todo o apetrecho e tal, e aí a gente aplicou o visto da Tanzânia, na verdade compra o visto, né? Muitas vezes a gente não se aplica, ele é comprar, pagar, ele cola o visto no passaporte, a gente só ali certificou que ele daria o máximo de tempo, os 90 dias, né? Que muitas vezes o oficial ele dá 30 da cabeça dele, mas a gente precisava de 90 pelo nosso plano de viagem. Ele, né, deu ali 90 dias de permissão. Então, o oficial sobe até o trem, a gente não desce. E não só o oficial,
Por quê? A partir daquele momento, então, por exemplo, comprar comida dos locais, ou mesmo, até tem comida dentro do trem, tinha lá um pseudo vagão restaurante, que era, era peixe frito, arroz, aquela massa, esqueci o nome, que é feito de... É isso, essa daí. Né? Chima, paiaba. Caçava. De um cara. Isso, exatamente, vai mudando o nome. Então vende. Mas o que acontece? A partir do momento da fronteira, não se aceita mais a moeda da Zâmbia. Acabou, parou. E aí, você está no meio do trem, né? Dificilmente você já trocou lá. E aí depois o oficial da imigração sobe os trocadores de dinheiro, os cambistas, né? Aí vem, tal, Chile e tal, você faz o câmbio e a melhor notícia, é sensacional o câmbio, maravilhoso. Você não vai encontrar um câmbio tão bom depois no destino. O câmbio acaba sendo bom ali. Ele acaba sendo bom ali. Eu também falei, não é possível. Que eu peguei também foi em fronteiras, Kainan. Não, sim. Depois os câmbios nas fronteiras são os melhores, que é onde o cara pega o cliente fresquinho, né? Exato, e o cliente cheio de vontade, de dinheiro. É o cliente final, o cara sabe que você quer trocar. Você pode falar, não quero, mas o cara sabe. Esse cara quer trocar, só tá fazendo difícil. Mas um ponto agora que... O meu grande medo, só de trocar na fronteira, era de pegar a nota falsa. Eu tinha muito medo, então eu olhava muito. Mas, Rogério, quero trazer... Rogério e Carol, tinha banheiro nos trens? Ficar 4 dias no trem, como é que era o banheiro, gente? Sem tomar banho. Carol, quer contar o seu relato? Vou falar do nosso caso. Nós estávamos numa pseudo primeira classe, que é basicamente uma cabine, né, uma cabininha, e ficou privativo pra gente. Então acabou ficando, então nós viajamos os 4 dias, só nós 2 ali. Mas como durante o dia era um vai e vem, a gente ia pra cabine dos outros iam pra nossa cabine, então acabou, mas no dormir ali era nós 2. Como era o banheiro da primeira classe? Era um buraco no chão, era latrina, só que era bem legal, você tava ali, nós homens fazendo algo de pé ali e vendo o trilho passando. Então você até vai treinando a pontaria e tudo mais. Claro que fazer o número 2 exige um pouquinho mais de equilíbrio, que também é um buraco no chão. Quer dizer, é o banheiro padrão na África inteira e também se aplicava dentro do trem. E banho, tinha uma pia, né, daquele inox antigo ali, e se você quisesse muito, você fazia um tchaca-tchaca lá. O ônibus! Gente, corre pro ônibus! Eu só não posso me infartar! Eu só te peço pra segurar esse ônibus. No meu caso, eu acho que talvez a minha viagem tenha sido de umas 14, 16 horas, então não chegou a dar um dia e banho eu não tenho a menor ideia, mas banheiro eu também não tenho a menor ideia. Na verdade, assim, não tinha. A galera descia nas paradas, igual o ônibus a gente falou no episódio anterior. Parou, desce ali no matinho, faz. Eu não bebi água às 14 horas seguidas, porque era isso. Eu tive um complicador ainda, que é que eu tava com infecção urinária nessa viagem de 14, 16 horas. Foi bem sofrida, com bastante dor, mas daí eu fiz isso, assim, eu fiquei sem beber água pra não ter que ir no banheiro por causa da infecção, mas não tinha não, a galera ia no mato. Eu peguei esse trem, esses 2 trens na Zâmbia, né? Mas eu também peguei o moderno trem chinês, dessa nova dominação chinesa. No Quênia, eles construíram uma ferrovia recém-inaugurada, quando a gente estava lá, assim, lindíssima, ligando Mombasa até a capital, até Nairobi. Trazendo mais um elemento cultural aqui. Quem assistiu aquele filme A Sombra e a Escuridão, dos 2 leões no Quênia, que é uma história real, de leões comedores de gente. Tem um parque no Quênia, Tsavo, que o pessoal chama que ali, durante muito tempo, eram os leões, os man-eaters, comedores de gente, porque o filme conta essa história enquanto a Inglaterra estava lá tentando dominar, a obra não ia para frente porque os leões comiam os operários. Não sei se alguém assistiu esse filme. E eu assisti várias vezes, adorava esse filme e tudo mais. É um filme antigo, A Sombra e a Escuridão. E aí a gente fez esse trecho de trem, e por que os ingleses estavam lá, o que os operários estavam fazendo? Construindo uma ponte para a ferrovia, né, que ia passar. Então, para quem assiste esse filme, quem lê o livro e tudo mais, é muito emblemática. E eu sabia que essa moderna ferrovia chinesa passava ao lado, ela substituiu a antiga. Então, a gente passou ali, eu lembro que eu fiz um story enquanto a ponte estava passando, assim, no trem e tudo mais, e na época a galera que estava no Instagram, que assistiu esse filme, falou, caralho, essa ponte existe mesmo no filme e tudo mais. Então, só trazer esse comentário do filme A Sombra e a Escuridão e o moderno trem chinês, que quando a gente chega em Mombasa, é uma estação, assim, parece que você chegou em Berlim, né, aquela mega estação de trem assim, fenomenal. Então os chineses estão de fato lá
falar isso e só deixar também uma dica que, assim, na verdade, tem trilho e tem rota e tem trem, não só da Costa do Marfim para Burkina Faso, mas na verdade conecta, se eu não me engano, Togo, Gana, Burkina Faso, Costa do Marfim, Libéria e Mali. Só que o que acontece? Trilho quebrou em todas as outras rotas em algum ponto. Então, quando eu estava lá, o único trecho funcionando era da capital da Costa do Marfim à capital da Burkina Faso. Mas pode ser que eles façam manutenção e que tenham outras viagens. E eu acho que fazer uma viagem de trem para o Mali, Cainel, deixa aí na nossa lista de coisas para fazer ainda. Então, muito interessante ouvir a viagem de trem, que é a paisagem. É que não é um lado negativo, mas, por exemplo, quando você, que nem o Roca falou, você sai no sul da Zâmbia e vai direto para Dar es Salaam, que é Tanzânia, você, assim, vamos supor que você tem tempo, né? Você corta já Malawi e Moçambique. Acho que até por isso poucas pessoas pegam, né? Não sei. Mas na verdade, sim, você falou tudo. É o nosso grande arrependimento de não ter conhecido Malawi e Moçambique. Eu lembro da gente tomando essa decisão. Camila e eu colocamos ali vontade do trem e tudo mais, e aí? Fazendo esse trecho de trem, não dá para fazer Malawi. E aí foi um momento ali que a gente teve que parar, pensar e tomar essa decisão. Exato, você matou a charada, Cainã. Eu conheci muita gente na Zâmbia que falava, porque assim, na internet você não encontra tanto. Se você pesquisar, você vai encontrar, obviamente, mas não tá em muitos sites de primeira mão. E a galera que eu conheci falava, cara, eu gostaria muito, mas Malawi, gente, só pra ouvinte entender, é muito bem falado, muito Malawi. E assim, o cara fala, porra, eu vou pegar um trem, passar 3 dias e deixar de passar Malawi e Moçambique. Então, assim, na balança, a pessoa vai pra Malawi e Moçambique e o trem deixa de... Então... É daqueles momentos na viagem que a gente tem que tomar uma decisão, sabendo que uma experiência vai necessariamente fazer você abrir mão de outra, né? Exatamente. E vira e mexe, a gente se depara com essa situação em viagens, né? Seguinte, próximo tópico, galera. O pessoal pergunta, né, coisas diferentes, inusitadas do continente por si só, que diferem muito. Podemos começar pelo mais impactante pra todos nós no começo, que é assim, música. Eu não vou falar muito, eu vou deixar vocês falarem, que eu já falei demais nesse programa. Mel, você gosta das músicas africanas? Vamos assim, não vamos entrar no tópico de que tipo de música, tá, gente? A gente vai entrar no tópico de alto volume, tá bom? Que música varia, vamos falar do nível de volume, que é o mais importante nesse negócio aqui. Como foi pra você se acostumar com altos... Acho que assim, a gente falou brincando, né, do mecânico que pira. Um fonoaudiólogo deve pirar nos ônibus africanos, né? Total, assim. A primeira vez que eu cheguei, eu vi aquela televisão. Primeiro que o brilho da televisão é absurdo. Então é uma luz na tua cara. E aí, se você não consegue dormir com luz, já te indico aí pra trás. Mas o barulho é absurdo, assim. Eu botava fone pra botar... Às vezes o fone tava sem nada, às vezes tava com músicas mais calmas, porque as músicas são muito animadas. São músicas de balada, sabe? Não é uma musiquinha assim, ambiente, uma música clássica. Não, é aquele... Não é reggaeton, mas é aquele beat africano, sabe? Afrobeat, isso aí, Carol, obrigada. É aquele afrobeat que fica naquele beat a noite inteira e é difícil, assim. Depois de um tempo eu me acostumei. Botando fone, eu deitava já igual um bebê e desmaiava no ônibus. Mas no início foi meio complexo pra mim. Eu nunca me acostumei, gente. Isso é uma coisa... Pra mim, visual, luz não é um problema, mas o som pra mim, pra dormir, é um grande... Ainda mais quando é música. Uma coisa é som de pessoas conversando, outra coisa é o som do afrobeat, que é eletrônico, fica batendo. Mas como é que foi pra você, Carol? Você que é a mulher da dança? Então, eu acho que talvez a diferença é que é isso. Eu coloquei na minha cabeça de que o transporte não era pra dormir. O transporte experiência e era pra conversar com a galera e conhecer música. Então, a minha playlist, assim, ó, bombou de música local por causa dos transportes. Era onde eu conhecia, o Shazam on o tempo inteiro. Mas é isso, assim, eu acho que, na verdade, eu já comentei várias e várias vezes aqui que lá na África Ocidental eu não recomendo viajar à noite, que não tem muitas vezes transporte à noite. Então, também tinha disso, né? Eu não viajava à noite. A única vez que eu fiz uma viagem noturna foi em Camarões. Foi uma viagem de acho que umas 10 horas noturna. Eu tinha acabado de voltar da trilha do Monte Camarões, que é muito cansativa, foi um rolê, assim, muito legal, mas eu não tinha dormido e tinha andado por 4 dias, né? E aí cheguei no ônibus a noite inteira, aquele afrobeat balada rolando, ali eu fiquei de mau humor, ali eu confesso que eu mandei umas pessoas, enfim, a vários lugares. Você falou a frase, eu acho que define muito a música. Entra preparando que não é feito pra dormir. É aquela frase clichê de ônibus, se eu não durmo, ninguém dorme. Então, se eu vou ouvir música, todo mundo vai ouvir. E vai ouvir no volume que o motorista quer, que geralmente é muito alto.
Exato. Não sei se já aconteceu com vocês, mas muito comum, além da música do motorista, algum passageiro resolver colocar uma outra música, não ter fone de ouvido e colocar a música dele. Fone de ouvido é uma coisa que não era normal lá. Não era. As pessoas não tinham. Não. É tão bizarro pensar, né, no Brasil uma situação dessa, né? O cara, quando tira, já para o ônibus inteiro, chama até o cobrador, ó, pode parar. Lá, realmente. Mas eu ficava na esperança, porque também todos os ônibus praticamente com música muito alta, essas músicas aí você já desliga o modo tentar dormir. Mas, quando nós fizemos algumas viagens e ela adentrava, não exatamente à noite, mas ali ao cair da tarde, tinha um momento que havia uma esperança, porque o motorista resolvia, ele tinha geralmente um USB e dava para ver nessa televisãozinha que a Mel falou, do que o cara estava mexendo lá. Ele via os arquivos, eu ficava torcendo que tivesse um arquivo lá, Enya, alguma coisa assim, mas não tinha, né? Mas aí ele mudava de música para filme, né? Um filme indiano, um filme às vezes local, muito. Nigeriano, muito. Descobria a indústria cinematográfica local, nossa, na Etiópia, assim, filmes locais, e geralmente dava para perceber que era alguma coisa de comédia, e todo mundo assistindo, porque no momento de uma suposta piada ali, na língua, né, no amárico ali na Etiópia, todo mundo ria no ônibus, e a gente, né, ficava ali. Mas aí eu desenvolvi esse costume de ficar prestando atenção no filme também, mesmo sem entender nada. Eu ficava olhando as cenas ali, aí aquilo me prendia, e passava o tempo. Cara, lembrei disso, que tinha vezes que eles botavam uns negócios de comédia e ficavam rindo absurdamente. Às vezes que eu tava dormindo, eu acordava assim, meio exaltado. Caramba, o que tá acontecendo? E eram os caras rindo da comédia. Que tava a galera toda sintonizada ali, né? Tipo um Zorra Total, assim, bem... É nesse momento que você entende qual é o senso de humor do país. Você vê uma cena... Eu lembro que o pessoal ria muito quando a mulher batia no homem nos filmes. Mas Isso, total! O pessoal acontecia ria, muito. porque deve ser tão bizarro. Eu não sei, mas eu lembro no começo da viagem, a mulher batia, eu dava um tapa no cara. É como você falou, pastelão mesmo, 3 patetas. A galera ria, mas era um riso mesmo de gargalhar, que falava, caraca. E em Gana eles comentam, assim, não é só dentro de transporte, mas você vai em cinema, o filme todo é comentado em voz alta berrando, não é um comentário com a pessoa do lado. Eles começam a tentar prever o que vai acontecer. Eu falo, olha lá, isso, faz isso, tem torcida, sabe, pros personagens. E ele, assim, não é risada, mas torcida e comentários altos. E é legal quando o filme tá... Vamos também entrar no ponto, quando passa numa tela, às vezes a qualidade não é muito boa, não dá pra ouvir, mas quando tá propício pra todo mundo ver, o ônibus inteiro vira um cinema e os comentários, que nem a Carol falou. É que a gente fica meio assim, né? Não dá pra entender, mas era muito legal ver o entrosamento da galera. E o pessoal assiste mesmo. Eu confesso que eu comecei porque em Gana, enfim, né, eu entendia o principal idioma. Então eu confesso aqui que é muito divertido mesmo quando você começa a entender. E eu queria que colocassem vídeos nos transportes. Porque tem toda uma dinâmica de interação entre as pessoas por causa do vídeo que tá passando ali. Tem uma outra coisa até engraçada. Não eram os filmes, mas eram os clipes musicais, que no começo me chocou, porque eu vi a data. Assim, não era vídeo de 1995, era vídeo de 2016 pro ano, com os efeitos que era o top 10 do país. Aquele fundo verde que uma criança, sei lá, pai de 10 anos faz no computador, mas que era... Foi um momento que eu entendi, cara, isso aqui são os efeitos avançados dos clipes musicais. Eu não sei se vocês passaram por esse choque de entender o quanto aquele fundo verde era uma puta celebridade no país. Isso pra mim foi muito bizarro. Falei, cara, esse aqui deve ser um cara que fez um CD e gravou. E no final era um cara super famoso com um pano verde de fundo e alguém colocou um efeito esdrúxulo. Ressignificou esse E algumas dancinhas também, né? Assim, eu vi alguns clipes que aquela coisa de dancinha, de um cantor ou uma cantora principal, e atrás, assim, um monte de dançarino, e passinho e tudo mais. E tem outro ponto, né, Roca? Tem dois lados. Tem esse Afrobeats, mas quando não é Afrobeats, é música religiosa pro extremo. Posso contar você aqui, Rogério, você não sabe, mas você e Mel não sabem. Eu já participei dançando, fui contratada de um videoclipe de uma música. Olha só! Mas eu também, no Quênia, eu também dancei. Só que eu dancei com famosíssimas, porque imagina a audiência, né? Todo dia a galera nos transportes assistindo isso daí, vão ficar famosíssimas. Mas eu acho muito louco que no Quênia, o Davi, que ele já participou do podcast, o Davi também foi chamado, o Davi e a Maria. Acho que o Quênia é meio normal, assim, de fazer clipe. Assim que eu cheguei no Quênia, não, você vai participar do meu clipe. Era uma menina que era repórter, ela tinha um programa dela, ela era jornalista, só que ela cantava também, então ela era meio famosinha. E ela chamou eu e outra brasileira para dançar no clipe.
dança brasileira. Vou procurar no YouTube depois esses vídeos aí, hein? Será que... Sabe uma coisa que me veio à cabeça agora? O Rocker falou, né, que dava pra ver no monitor USB com os arquivos. Alguém de vocês já pensou em oferecer as suas músicas no pendrive pra ele colocar? Porque teve uma hora que o loop era tão grande, assim, eram 3 músicas ou 4 e dava um loop infinito, você cansava, que já passou pela minha cabeça, pô, vou dar o meu pendrive pra esse cara e dar minhas músicas só pra esse cara ter uma playlist. Já passou, só pra saber que eu não tô sozinho nesse sentimento, gente, porque... Mas uma questão, eu não tenho mais pendrive com música, agora todas as músicas estão no celular, no Spotify. Kainan. Eu não tenho mais pendrive. Aí você poderia perguntar assim, tem Bluetooth? Né? Mas o melhor jabá é que assim, agora se você for viajar pela África com muito tempo, você tem um podcast pra ouvir, que é de 2 horas. O que salva pra... Porque tem uma coisa também que é bem importante falar. Quando eu pegava, falo por todos, eu acho. Quando o transporte é longo, eu, Kainan, não aguento ficar ouvindo música mais de 2 horas. Eu não aguento, eu canso ficar ouvindo música. Sim, então eu prefiro ouvir uma conversa ou um rádio. Cara, o podcast me salvava. Eu ouvi muito podcast também. Eu tenho essa estratégia. Quando o som ambiente permitia, né? E esse fone que viajou comigo, né? Então ele tem uma vantagem que ele isola um pouco, né, o barulho ao redor. Mas não é tão poderoso quanto as músicas dentro do transporte africano, claro. Mas às vezes era possível tão ouvir um podcast. Tão poderoso quanto as músicas. O cara que tá ouvindo que nunca... Eu sou muito de boa, meu. Eu não ligo pra nada. Eu só sei tudo isso porque muita gente foi viajar comigo e todo mundo que foi, de irmão, as pessoas que foram no grupo, minha mãe, meu amigo, todo mundo reclamou de som alto. Carol, mas tem um outro ponto agora que a gente vai entrar nos detalhes minuciosos. A África Oriental Ocidental tem uma grande diferença em relação ao som. Como na África Oriental é muito vans e o som provém da parte de frente, tipo do CD. Na Ocidental. Desculpa, sempre confundo, desculpa, gente. África Ocidental. Os ônibus de grande porte, o som vem pelas laterais. Então ele é muito mais intenso. Eu percebo agora isso, a diferença. Tanto que do lado ocidental não tive tanto problema com o som. Mas agora do lado oriental era muito mais intenso por causa da disposição acústica dos carros. Porque o som não fica na frente, ele vem da lateral, vem de trás, então preenche todo... E sem contar que o ônibus grande porte tem uma acústica melhor, acústica de reverberação do áudio. Olha, falando em termos técnicos, mas só para dar diferença, porque lá é muito mais perceptível. Não, já me passou pela cabeça durante a viagem, eu percebi que tinha um alto-falante assim em cima da nossa poltrona. Já me passou, eu falei, como eu consigo tampar isso? Aliás, é uma dica excelente, porque geralmente ônibus na África não tem lugar fixo. Passe longe dessas caixas de som, gente. Exatamente. De verdade. Uma vez eu sentei embaixo disso, puta que me pariu, não tenho nem saudade, nem a Purse Hate. É realmente desgosto. O ônibus! Gente, corre pro ônibus! Eu só não posso me infartar! Eu só te peço pra segurar esse ônibus. Falando em posição, me veio uma dúvida aqui que eu acho que a gente não falou, que é algo rápido. Vocês tinham ar-condicionado nesses ônibus grandes? Tipo, existe o risco das pessoas passarem algum frio dentro de transporte? Sim, em alguns países, não todos. Eu lembro agora rápido, Quênia, Tanzânia, sim, tinha ar-condicionado e bem potente. É porque é sempre no exagero, né? Eu lembrei disso também, que não só o som alto, mas às vezes muito frio. Então é bom ir preparado com blusa mesmo. Eu tinha sempre uma mantinha. A questão da cadeira também é legal comentar. Da gente não poder abaixar a cadeira. Acho que a gente ainda não comentou isso. O abaixar a cadeira anda junto com não abrir a janela, né? Do questão do ar-condicionado, eu sempre carregava uma manta. Porque é extremo, que nem a Carol falou. Eu sempre tinha o meu saco de dormir comigo, porque, assim, quando você entra, tá de dia, tá quente, mas à noite... Então, assim, sim, Carol, passava frio e tinha uma mantinha. Agora, essa da cadeira reclinar, olha, no Brasil você pode fazer, mas lá fora, meu filho, é uma ética escrita, né, na pedra. Não baixarás a poltrona. E, assim, você vai ficar com o corpo inclinado 90 graus. Não vai ter nenhuma curvatura aí. Se alguém tentar abaixar, de fato, quebra a regra, quebra ali, a pessoa de trás fatalmente vai reclamar. Ela reclama na hora. Assim que você abaixa, ela já te dá uma joelhada e fala assim, minha filha, levanta. E nem fica quieta, ela fala, ô, não é nem assim, deixa eu ficar quieta, fala. Não, levanta e vem falar contigo. Tipo, sabe quando você vai em cima do banco? Ela faz isso. Tipo, não faz a perdida não, tá? Então, algumas vezes eu me arrisquei pelo fato de ser estrangeiro. Aí tem o privilégio. Falei, já que eu sou um estrangeiro, deixa eu ver se ela vai querer incomodar um estrangeiro, que ela sabe que as regras não se aplicam para quem é de fora. Mas assim, foram poucas vezes, mas quando eu fazia, a mulher aparecia com a cabecinha, não. Mas isso em todos os países que vocês viajaram? Praticamente.
Praticamente. Eu até não sei se é uma regra em todos os países, mas assim, é uma lembrança muito recorrente. Muito recorrente. Porque pra mim é o oposto, assim, eu tenho lembranças, de novo, né? Isso que a gente já tá falando aqui, não só da diversidade, mas de observar o que as pessoas estão fazendo, né, ali, e você fazer de acordo com as pessoas. Porque eu tenho lembranças opostas das pessoas ocupando muito espaço, baixando muito banco, e eu normalmente sou a pessoa que fica mais quietinha, eu não quero incomodar, e todo mundo em cima de mim, banco em cima de mim, a outra sentada quase no meu colo, dormindo no meu colo. Mas tem um ponto também, Carol, assim, essas coisas vêm agora no programa, o fato de não abaixar pode ser um fator também que a bagagem, como eles carregam muito e ficam entre as pernas, isso impossibilita até a movimentação do joelho. Pode ter esse fator também, tá? Porque além de ter aquela bagagem em cima ou no capô do ônibus, tem a bagagem grande que as pessoas geralmente carregam, que pode ser fruta, pode ser até galinha. Então, geralmente tem pouco espaço. Então, você abaixar, você fode mais ainda. Porque no Brasil, queira ou não, você carrega a sua pequena, mas você nunca coloca, geralmente, entre as pernas. E é pequena, geralmente. Ninguém carrega um trambolho. Mas lá, eu acho que esse pode ser o motivo, né? Tentando pensar numa lógica aqui. Faz muito sentido, sim. Aliás, gente, quer falar animal é bem comum, tá? A gente não pode falar do Golden Shower ainda pro final. Deixa pro final o Golden Shower. Eu tô pensando na capa desse episódio. Com certeza não vai ser Golden Shower, relaxa. Gente, eu quero falar de Uganda, porque Uganda tem umas características muito específicas. Tem uma companhia que ela faz Quênia, Uganda, se eu não me engano, Ruanda também, e ela tem classes diferentes dentro do ônibus. Então, na frente, próximo do motorista, tem uma área VIP, que tem uma poltrona estilo Dr. King, que o negócio é muito grande, e aí tem uma área do meio, que eu esqueci o nome que eles chamam, e a área do final. E, cara, é muito legal de usar essa poltrona King, que o USB funciona. Você consegue carregar teu celular, cara. Isso é muito raro nos ônibus. E é o nosso momento ostentação no ônibus. Que momento você pode ostentar no ônibus? Não existe esse momento. E ali é pra você jogar na brincadeira, né, ouvinte? Mas assim, olha, gente, estou ostentando minha poltrona King, porque pra gente não pesa tanto. A diferença é de alguns, sei lá, uns R$100, mas devia dar uns R$15, R$10 de diferença na conversão. Mas pra gente, o conforto que você tinha, eu até falei, dava pra cruzar a perna, gente. Cruzar a perna no ônibus é luxo pros homens. Assim, tipo... E eu durmo igual um feto. Faço um C, sabe? Então eu conseguia fazer um C nessa poltrona. Eu abaixava ela só um pouquinho, sabe? 15 grauzinhos eu abaixava e eu dormia igualzinho um feto com a minha mantinha, porque esse ônibus também tem ar-condicionado. E eu confesso o meu arrependimento aqui para todo mundo que está ouvindo, porque eu viajei nesse trecho, exatamente nesse ônibus, e não lembro por que resolvemos não comprar esse daí. Eu estava naquela classe atrás. Inclusive, foi uma das viagens mais desconfortáveis, porque, para o conforto das pessoas que viajavam nessa poltrona que vocês viajaram, tinha um desnível na poltrona de nós, réis mortais, que não estavam nessa classe, e esse desnível, imagina você viajar uma perna apoiada em um nível, outra. Você ficar ali 10 minutos é uma coisa, você ficar ali 7 horas... Alguém tinha que pagar o preço. Alguém tinha que pagar o preço. E outra coisa muito característica de Uganda é que quando você está próximo de uma data comemorativa, a passagem duplica, assim. Eu fiquei morando em Uganda há muito tempo, eu estava morando em Índia, e eu sabia que o preço do negócio era 4 mil. Aí eu saí de casa com 4 mil, só que estava próximo do Natal, e eu queria ir para Kampala, que era a capital. E aí quando eu cheguei, o cara, 8 mil, eu falei, o quê? Era 4 mil ontem. Ah, ele é Natal, preço natalino. E aí fica esse preço do Natal até o Ano Novo. Passei por isso também. Eu também achava que estavam querendo dar um golpe em mim. No final, o pessoal falou, não, é data comemorativa. Foi o único país que a gente passou por isso. Eu não acredito que outros façam. Uma curiosidade que me veio agora, esse programa é sem pauta mesmo, eu não me recordo de nenhuma empresa ter dado biscoitinho ou não, já me deram refrigerante, pra não mentir. Eu já tive almoço dentro de empresa de ônibus com arroz, salada, molho e frango. Gratuitamente. Eu recebi, nem sabia que ia receber. Ó. Chegaram com uma marmitinha e deram na minha mão a marmita. Que país, Carol? Fronteira de Gana e Togo. Caraca! Quanto custou? Olha. A passagem? Ah, sei lá, acho que eu vou lembrar. Faz 4 anos que eu fui, eu acho. Mas não era um super ônibus, não. Foi o mesmo ônibus, inclusive, que eu falei que a gente não precisou descer do ônibus pra fazer a fronteira. Nesse ônibus VIP, que tem essa área super chique
que dava água quente, mas dava água. Eles tinham os engradados de água e eles passavam essa água. Isso é outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Eu aprendi a beber água quente. Eu não bebia água quente antigamente. Nossa, eu aprendi muito. Eu sou viciado em água gelada, mas durante a nossa viagem, água gelada, né, é um luxo que você encontra em alguns hostels, assim, em algumas casas. Não, na casa tudo bem, tem geladeira. Mas durante a viagem, é água quente. E pior que, por exemplo, no Sudão, foi a nossa experiência de receber comida no ônibus. Um trecho que nós fizemos lá, lanchinho e tudo mais. E aí eles, com todo orgulho, distribuindo uma garrafinha de plástico pequeno de refrigerante. Mega doce, parecia Guaraná Jesus. A gente já não gosta de refrigerante, mas estava morrendo de sede. Sabe quando você quer tomar um líquido, mas aquele líquido vai te dar mais sede e tudo mais? Mas o bolinho que deram era gostoso. Essa generosidade da comida sudanesa, dos sudaneses, né, no ônibus, também se mostrou presente. Ô, Roca, tem que ouvir o episódio que subiu ontem. Então, eu não consegui ser tão rápido quanto a Mel, né? Mas um ponto, assim, encaminhando pro final a questão de comida, a galera, agora eu não tô sem celular aqui na mão, mas perguntou, os ônibus, a gente falou isso no decorrer, mas só pra focar nesse tópico, os ônibus param pra comida ou não? Falando brevemente agora que eu jogo pra vocês, algumas empresas têm uma estrutura pra parada, não vou lembrar quais países, tá? Mas assim, metade. As outras o pessoal vir até o ônibus e vender pela janela. Que eu acho que é o mais comum, tá? Dificilmente vai ter uma estrutura. E aí vamos entrar no ponto, assim, de você sentar na janela, de você ter trocado, enfim. Vocês querem falar brevemente como é que é a questão da comida? Posso adicionar uma pergunta só? Que me perguntaram também, um ouvinte, o Léo, perguntou qual foi a melhor comida que vocês já comeram dentro do transporte. Eu acho que eu já falei, né? Transporte, mas que se tem alguma comida que lembra transporte para vocês, ou não? Eu falei da minha experiência da mandioca assada no trem, que eu tenho uma memória gastronômica, mas de uma comida mais comum e corrente, eu lembro do vendedor que eu adorava. Vi o cara entrando no ônibus com um balde, né? Eu já sabia que era a sambuça, samosa, né? de ervilha, de lentilha. E eu adorava aquilo, era uma comida frequente nos ônibus. E assim, né? Se alguém estiver se perguntando quem está ouvindo, mas e aí, dá para encarar? Não sei, era delicioso, eu gostava, não fez mal, comi várias vezes, então valeu muito a pena. Não, eu gostava de chapati, né? Eu já gostava de chapati normalmente no ônibus, então era a minha comida preferida. Eu levava o meu abacatezinho, que eu tenho um pano de prato com faca, e aí eu levava abacate, comprava o chapati no ônibus e era o que eu comia na minha viagem, e banana também. Uma outra coisa que eu lembrei, que isso acontece em Uganda especificamente, tem um lugar que quando você vai em direção a Kampala, de Índia a Kampala, tem uns caras que quase entram dentro da van, assim, com frango. E é um frango gostoso demais, assim, custava R$3, era uma coxa e sobrecoxa, era um troço meio salgado. Nossa, era gostoso demais, mas eu só comi nessa viagem de Índia a Kampala. Olha, eu tô com você. Eu acho que a única coisa que eu sinto muita saudade é do chapati, principalmente do Rolex da Uganda. Dá até agonia de lembrar disso. Era muito... Gente, eu era viciado nesse negócio. E, gente, é só farinha e água. E sal. E é bom pra um caralho. Óleo, tem óleo também. Você fez, né? Nas suas aventuras na cozinha, você já fez, né, Kenan? Fiz. Demorou pra fazer aquele círculo bonito, mas deu pra sair um círculo. Mas era o que eu tinha... Não, cara, eu já fiz. Mas eu acho que a farinha é um pouco diferente. Você não teve essa sensação, não, Kainan? Eu nunca tentei fazer no Brasil, né? Então... Mas assim, de comida, de ônibus, chapati e a samusa da Ruanda. Eu não sei, mas a Ruanda tinha os melhores fritos pra mim. Não sei por quê. Não sei se eles trocavam óleo cada dois dias, não era óleo velho. Porque assim, gente, assim, uma dica, né? Vai comprar batata frita, saiba que você vai comer óleo velho, tá? Assim, não desmerecendo quem usa, mas é de comida e você... É o melhor, é o mais saboroso, justamente. Fale por você. Mas existe uma teoria, né, entre viajantes, que na dúvida, né, se vai passar mal na comida, a fritura, tirando o lado de não ser saudável, mas jogou ali no óleo quente, sendo velho novo, ele vai matar o que poderia fazer mal. Né? Exatamente. E, de novo, esse negócio de seguir o que a galera local faz, né? Eu percebia sempre nas paradas, que tinha as paradas onde algumas coisas eram mais baratas que em outras. Então, a galera às vezes já parava assim, para aqui para comprar o pão. Para no outro lugar para comprar manga ou abacaxi. Tipo, em cada parada tinha alguma coisa que era o mais barato, ou porque naquela região eles produziam, né? Então também rolava muito disso.
Outra coisa que eu lembrei foi o aipim frito. Na Tanzânia tinha muito aipim frito, que era tipo chips de aipim. Cara, era muito gostoso, muito gostoso. Molho de pimenta também? Não. Exato, botavam pimenta, não um molho, botavam pimenta em pó. Cara, era maravilhoso. Chips de aipim e chips de banana. Só de mais uma coisa que eu lembro que foi muito único, assim, que eu peguei muita estrada, eu só vi em um lugar, que em algum momento vocês estavam falando de carregar o celular, né, que tem USB e tudo mais. Na Guiné eu fiz trechos de 20 horas, de horas que meu celular não aguentava, mas nessas paradas, lá a gente descia para meio que se alongar, entrava numa banquinha para comer, a gente ficava uma meia hora parada. Tinha os empreendedores da tomada, que era uma barraquinha no meio da rua, não era uma casa, nada. Era uma barraquinha que tinha, assim, sei lá, dezenas de T's e de réguas na extensão e que você jogava o seu celular lá, deixava carregando, ia embora e voltava e pagava o que é equivalente a mais ou menos uns 25 centavos no Brasil. E na base da confiança também. Deixa carregando, vai passar, eu não tinha confiança pra deixar ali, Carol. Não conseguia. É por isso que eu tinha sempre uns 2 power banks de alta potência. Nunca precisei, mas... Você deixou uma vez já seu celular nesse espaço? Algumas. Eu não tenho power bank, eu deixei algumas vezes. Eu sou dessas que faz pela experiência também. Nem precisava do celular. Eu falei quero deixar meu celular carregando. Todo mundo deixava. Gente, só uma dica. Toma cuidado com o que a Carol fala, tá? Existe uma diferença entre experiência e insanidade mental, tá? Acho que a Carol vai pra insanidade. Eu nunca tive essa coragem. Eu nunca botei. Eu já vi isso. Viu, Carol? Eu vi também. Eu também vi, mas também não fui tão corajoso. Então, tirando regra de 4 aqui, 3 nunca fizeram. Então você que é louco aqui, tá? Não sou responsável se você perder seu celular, gente. Tô aqui contando minha experiência. 2 coisas que eu nunca largava. Meu passaporte e meu celular. Tava sempre colado no meu corpo. Eu nunca largava de jeito nenhum. E pra esse problema da Carol é só comprar Powerbank, ouvinte, tá bom? Ninguém patrocina Powerbank aqui, mas Powerbank resolve sua vida. O ônibus! Gente, corre pro ônibus! Eu só não posso me infartar! Eu só te peço pra segurar esse ônibus. Vamos falar do Golden Shower. Quem nunca passou aqui por Golden Shower, e não é uma piadinha, tá? Não precisa dar risada e pensar besteira. De verdade. Vocês entenderam quando eu falo Golden Shower aqui na África. E sabe o que é o pior? O pessoal fala os próprios locais falam Golden Shower. Porque eu lembro uma vez isso foi no Senegal. Foi no Senegal, Carol, que o pessoal falou pra você, falou, be careful with the animal Golden Shower. Ele falou assim pra mim. Então, já aconteceu comigo. Esse daí, você criou essa memória aí, Kainan. Não, tô brincando. Não, tanto que tem amigos de Portugal que falaram, assim, tenho provas, tá? Isso aqui não é da cabeça do Kainan, não. O que acontece? O que é o Golden Shower, gente? Em alguns países é bem comum carregarem animais no capô do carro, né? Na parte de cima. Não, quando tô falando de animal, falando de bezerro, animais de grande porte. E acontece que alguns não vão em sacos, não vão entrar nem no mérito de tratamento animal, que sim, é triste, mas o ponto aqui é questão da mochila. O que acontece? Algumas vezes os animais mijam, né? E tem até vídeo de amigos mostrando isso. Tá lá na janela do retrovisor e começa a sair um Golden Shower, né? Um xixi amarelinho. E qual é o problema se você não se atenta a isso? Se a sua mochila tá do lado, meu filho, sinto muito, você não vai ter tempo pra lavar. Então, assim, um Golden Shower, de verdade, acontece. Isso aqui não é mito, é especulação pra você prender o ouvinte até o final. Isso aqui aconteceu no Senegal, no Quênia aconteceu também, não comigo. E tem um ponto que na Mauritânia, né, infelizmente, tem aquela história com o Marcão, que o animal no calor morreu. Isso é triste. Importante falar dos animais também, que estavam falando de barulho, né, de música alta e tudo mais. Eu já tive um amigo que viajou comigo por Gana, que ele mais se irritava de barulho era quando ia cabra dentro do transporte. E ela vai berrando o caminho inteiro. Mas é isso, eu adoro, porque eu adoro as cabras, gente. Mas tô avisando, você pode ir com o som da cabra o tempo inteiro também. Gente, eu tô aqui me colocando no lugar do ouvinte, quem está ouvindo o programa até agora. Então, peraí, ao escolher um lugar no transporte, eu tenho que evitar ficar debaixo do alto-falante, por causa da música, perto de algum animal, por causa do Golden Shower, por causa do grito, atrás das possíveis poltronas VIPs, que senão você vai ver tudo assim. Então, se a gente for dar uma dica para quem estiver ouvindo, ou não tem um lugar ideal, ele vai ter que escolher uma dessas experiências para ter. Não viaje para o continente africano, é isso. Não, mentira. Não, sabe qual é a prova? É isso aí, a gente já falou
5 horas só sobre histórias de transportes no continente africano. Então é isso, gente. De novo, a história pra contar, coisa pra dar risada, coisa pra escrever. Carol, vai, você que já é da casa, o que você quer encerrar esse programa? Faça a gente chorar. Então, eu tô lembrando que tá aparecendo o nosso episódio do Cocô, que, gente, vai lá ver o episódio do Cocô, que a gente fala um monte de coisa, né? Acho que tem muita gente, talvez, que esteja ouvindo aqui, que deixa de viajar ou que se preocupa muito com essa questão do transporte, né? Ou fica, com medo de ir pro continente africano, porque, sei lá, não é seguro o transporte, ou é difícil, etc. E a gente contou aqui um monte de histórias. Nossa, que é isso? A gente tá aqui pra contar história e são as coisas que a gente dá risada e são as coisas mais marcantes. Mas vale lembrar aquilo que eu acho que o Rogério trouxe no episódio passado. A gente tá falando de 4 pessoas que viajaram muitos quilômetros e muitas horas e por muitos anos, né? Então a gente tem um monte de história porque a gente tem muito de vivência. Mas não deixa de viajar não por causa disso. É isso, a vida tá cheia de risco, igual a gente já falou por aqui. Transporte ruim tem em todo lugar também. E assim, se você realmente quiser e precisa de conforto para viajar, dá para você fazer. É que a gente não contou aqui porque são as histórias que não tem graça. Vai pagar mais, não vai viver nada disso, mas dá para ir. E é isso, gente. Se joga, aproveita, pega a galinha, pega a criança no colo, come todas essas coisas deliciosas. E é isso. Beijos. Quero reforçar, obviamente, assinar embaixo do que a Carol falou e reforçar para quem está ouvindo, e se a pessoa está ouvindo até aqui, porque ela tem uma curiosidade, eu tenho uma vontade, se é que não foi ainda para a África, é um medo muito grande assim, do imprevisto, de não saber e de qualquer tipo de situação que não vai saber como resolver. Tem muito mais bondade ainda do que maldade no mundo. E as coisas muito mais funcionam também do que não funcionam. Então, não se contente com as histórias que nós contamos aqui. Vá também vivenciar as suas, que por mais que você passe alguns perrengues, o saldo sempre vai ser delicioso. Eu quero reforçar tudo que a Carol e que o Rogério falaram. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo continente. Fiquei feliz demais que o Kainan me chamou exatamente para esse episódio, para eu dividir essa bancada com pessoas que também são apaixonadas. E aí demorou, mas que bom que foi exatamente esse episódio. A Mel sempre vai falar isso. Demorou. Vou jogar sempre na sua cara. Sempre na minha cara. Daqui 10 anos o Kainan continua, vai, tá perdoado. Não, mentira. Fiquei feliz demais, de verdade, adorei conversar sobre isso. E é muito bom que quando a gente começa a trocar com pessoas que viveram a mesma coisa que a gente se sente menos louca, sabe? Porque aconteceu muito comigo, que o Rogério falou. Tem gente que te pergunta, mas por que você tá indo pra lá? Por que você tá em Ruanda, Melissa? Tá fazendo o quê nesse lugar? Uganda? De onde você tirou isso? E, cara, só quando você tá lá que você vê, cara, é por isso que eu vim pra esse país. Eu vim pra aprender sobre comunidade. Eu vim para aprender sobre ser mais simples, eu vim para passar perrengue nesse transporte e dizer assim no final, pô, tá tudo bem, cara, é difícil, mas viver é difícil. Então eu acho que ir para o continente africano é um teste de vida, assim, para saber se tu tá preparado para viver ou não. Eu vou fazer uma piadinha. Reforçando o que a Mel disse, reforçando o que o Roca disse, reforçando o que a Carol disse. Tá tudo reforçado já, não preciso falar porra nenhuma mais. Eu já falei muito reforço. Pra alguma coisa só que eu lembrei, lembrando de dica no final do programa, mas tudo bem. Quando você vai atravessar a fronteira, o que eu fazia, né? Eu já tava ciente que eu ia gastar uma grana um pouco a mais com táxi quando não tinha. Então já vai com a cabeça sabendo que você vai ter que gastar um pouco mais porque você quer chegar na cidade o quanto antes. Não fica querendo negociar muito na fronteira. Isso é uma dica agora que ajuda pra... Porque assim, fronteira, gente, é sair rápido. Puf! Não é ficar ali andando. Então entra um táxi, negocia. Então vai com a cabeça na fronteira sabendo que um dinheiro a mais ali vai pro taxista já. Isso alivia um pouco. Ou mototáxi também, né? Tem muita mototáxi na fronteira. Mototáxi também. Porque é pra agilizar. Então, quando você vai já com a cabeça sabendo que você vai gastar, você enrola menos, né? Isso já falou em episódio de fronteira, em fragmentados em outros episódios, mas é isso. Vai com a cabeça na fronteira e se joga aí falando até a palavrinha do E rapidinho, canal, vou falar rápido. E fazer amizade com alguém no ônibus, porque você nunca tem um chip do país novo. E aí, geralmente, a pessoa do ônibus compartilha a internet com você e você fala com o teu host, você fala com quem você tem que falar para onde você estiver indo. Então faz essa amizade só para compartilhar a internet. Olha, esse programa só vai acabar por causa de tempo, senão a gente fica conversando aqui o dia inteiro. Meu Deus do céu. Mas então é isso, gente. Agora desce a trilha e vamos já.
Momento jabá, galera. Ó, jabá duplo pra essa galera, hein? Tá muito sortudo essa gente aqui. Vai engatando a segunda marcha, não vou falar demais. Carol, minha querida, Carolzita, né? Pros íntimos agora, né? Pra criar essa relação, né? Pros ouvintes. Fala qual é a tua jabá, minha querida. Não, queria só agradecer mesmo mais uma vez por estar aqui. Vocês já me conhecem, se não me conhecem, eu tô lá no Instagram, carol.cier. Sou uma apaixonada pelo continente africano, tô louca pra voltar pra África Ocidental também. Mas só pra vocês não levarem susto, caso alguém saia daqui e vá pra lá, além de tudo isso, gente, eu danço, tá? Eu sou dançarina. Então o Kainan fica me enchendo o saco às vezes que eu fico rebolando no meu Instagram. Eu jamais. Vocês não me ver rebolando. Assim, Ciúme, o nome disso é ciúme. Ciúme. Aqui não tem nada de reprimido, não. Pode parar com isso. Mentira, ele me apoia. Ele até me manda, me faz conexões, me manda outros perfis. Eu vou ser sincera aqui, vou ser justa. Mas é isso, gente. Então tô lá, compartilho as coisas e danço também. Quem então... quiser rebolar, fala com a Carol. Vai lá. Vai que é tua, Mel. Gente, quem quiser me segue lá no Instagram, MelJustGo. Eu crio conteúdo falando sobre o continente africano e sobre transformação. E aí eu tenho um workshop chamado Transformação, que eu te ensino as ações para você mudar de vida, ou mudar de carreira, ou ter um filho, qualquer mudança que você esteja buscando na sua vida. A próxima turma vai ser em janeiro. Não, tem que falar assim, Mel. E manda mensagem pro Kainan pra me chamar mais pro podcast. Isso aí, Rogério, fala aí. Vai deixar eu falar de Vai novo. gerar efeito contrário isso aí, se vocês fizerem. Se liga, era bem show. Mas é de maldade mesmo. Olha, viu, gente? Essas pessoas... Mas, Mel, não se esqueça que você já está absolutamente convidada para um próximo episódio. Ele não vai poder tirar isso. Não, esse julgando aí, ó. Isso. O vídeo tá, ó. É por isso que a sociedade não vai em frente. Quer aprender, em vez pelo amor, vai pela dor, viu? E, gente, bastidores demora. A Carol sabe quanto tempo demorou a pauta do cocô, Carol? Demorou. Mas vamos lá, Roca, vai ser o jabá aí, que não, a Mel tirou seu tempo. Ó, vou xingar a Mel, vai lá. A gente está no Instagram, @RocaNoMundo. Temos um blog também, www.rocanomundo.com. Um canal no YouTube também, onde a gente mostra, né, todas as experiências, todas não, né, algumas experiências vividas na África. E como todo mundo que está falando aqui também, Camila e eu somos apaixonados pela África. E o que a gente sempre fala, para quem quer nos seguir, venha nos seguir, porque não fomos nós que viajamos para a África. A África viajou para dentro de nós. E aqui minha voz que vocês não aguentam mais, né? Que é o Carneiro, a voz de sempre. Já falei nos recados, mas manda comentário pra mim, fala o que achou, fala o que você achou da Carol, da Mel. Não, fala porcaria nenhuma. Manda mensagem pra mim. Eles que se dane. Esse é meu lado humorístico nesse programa. Não, mas brincadeiras à parte, obrigado aí, gente. A gente... É isso, manda recado, de verdade. Comenta lá pra eles também o que vocês acharam do programa. É sempre bom receber comentários. E envie sua história lá. Vou falar de novo no Kainan@mochileiro, sempauta.com.br. Valeu, Mel, valeu, Roca, valeu, Carol. Valeu, Beijo, valeu, Valeu. obrigada.